Bem-vindos ao reino de Tamelan, onde nosso protagonista falido, Alex, está prestes a ser demitido. A padaria do Macaros é a cena do crime, e o chefe claramente não está de brincadeira. Alex está no meio da bagunça de ovos quebrados, ouvindo seu chefe exigir que ele vá embora imediatamente. Nosso herói de 18 anos só está tentando garantir seu suado pagamento antes do seu aniversário, que chega em poucas horas. Macaros está tendo um colapso total, agindo como um clássico valentão que odeia seus próprios funcionários. Esse chefe se recusa a pagar pelos dias trabalhados, deixando Alex encarando uma situação literalmente podre, apesar de ter trabalhado 2 dias nesta semana. Alex é silenciado pelas palavras frias e cruéis do padeiro ganancioso, sendo jogado no meio da rua. Alex finalmente decide que já aturou bastante desse pesadelo de 4 anos. Ele vai embora com suas moedas miseráveis, já tramando uma pequena e merecida vingança. Agora vagando pela cidade de MC Harris, Alex se prepara para mudar sua sorte de uma vez por todas. Alex vai atrás dos guardas locais. Ansioso para abrir o bico sobre seu ex-empregador, os guardas não ficam impressionados, notando que durar na padaria do Macarrissa, na verdade, um grande feito. Ele solta a bomba de que o padeiro está usando ovos podres e disfarçando com açúcar, sendo desdenhado por causa do drama barato. Os guardas alegam que é um assunto civil e fora da jurisdição deles. Alex muda sua estratégia, sugerindo que envenenar a nobreza local pode ser um problema muito maior. Esses guardas finalmente parecem preocupados, percebendo que um escândalo alimentar poderia cair direto nas cabeças deles. Com um sorriso no rosto, Alex os atrai para a padaria para pegar o dono em flagrante. Agora oficialmente com 18 anos, nosso protagonista caminha pela cidade com um novo senso de propósito calculista e mesquinho. Ele faz uma pausa perto de uma estátua, oferecendo um aceno silencioso a todas as vítimas do padeiro. De cabeça erguida, Alex se prepara para começar sua própria jornada, deixando sua vida miserável do passado para trás. Alex joga uma moeda para o alto, declarando sua grande ambição de se tornar um mago. Ele observa as estátuas lendárias dos heróis de Uldar que outrora salvaram o reino das trevas. Esses antigos campeões empunhavam poderes divinos abençoados pelos deuses para proteger o reino da ruína, mas há uma estátua patética entre eles. Um servo ridicularizado como tolo do reino, esta alma infeliz só conseguiu aprender habilidades básicas, sem nenhuma verdadeira magia ou força divina. Alex observa as moedas caírem na água, descartando o legado do tolo como algo completamente inútil. Ele zomba da ideia de que morrer pelo bem dos heróis seja uma verdadeira honra, coçando a cabeça. Ele se pergunta por que alguém aceitaria um papel tão miserável e ingrato, afastando-se do monumento. Ele conclui que ser um tolo é um péssimo negócio, relaxando em seu quarto. Ele conclui que apenas um idiota completo escolheria esse caminho. Alex mergulha em seus estudos, determinado a dominar as artes arcanas, apesar de suas origens humildes. Ele foca sua mente para visualizar os complexos circuitos de mana necessários para o lançamento de feitiços, canalizando sua energia interna. Ele constrói cuidadosamente os caminhos brilhantes necessários para conter seu poder com um comando afiado. Ele profere o encantamento para dar vida à sua construção mágica. Um orbe rodopiante de energia se manifesta instantaneamente, marcando um enorme avanço na velocidade do seu treinamento. Ele mantém sua concentração, manipulando cuidadosamente o fluxo de mana para estabilizar a esfera instável. A energia se dissipa sob seu controle preciso, provando que ele finalmente alcançou o verdadeiro domínio mágico enquanto registra seu progresso em um diário. Ele reflete sobre os longos anos de esforço exaustivo. Cada dia de sua luta no passado foi apenas um degrau para chegar até este momento. Contemplando a cidade, ele honra silenciosamente seus pais enquanto abraça seu novo caminho. Alex encara seu orbe brilhante, perguntando-se se seus pais estariam orgulhosos dele. Uma visão súbita e intensa de uma barreira em chamas passa como um clarão diante dos seus olhos. Exigindo que ele pare voltando à realidade, ele esfrega os olhos cansados e tenta clarear a mente lá fora. O badalar rítmico dos sinos ecoa pelas ruas, distraindo-o do seu trabalho. Ele olha pela janela, confuso com o som estranho e persistente vibrando no ar. De repente, uma imagem espectral do tolo ridicularizado do reino aparece, brilhando com uma luz sinistra. Uma sensação aguda de queimação atinge seu ombro, forçando-o a gritar de dor repentina. O rosto fantasmagórico do tolo se aproxima, e seu sorriso aumenta à medida que a energia se intensifica. Alex aperta o braço enquanto o misterioso poder ardente começa a consumir sua própria pele. Ele desaba no chão, dominado pela onda agonizante de magia que o atravessa. Uma misteriosa marca brilhante queima em sua pele, marcando-o com um sinistro símbolo de bobo da corte. Este sistema identifica a maldição como a marca do tolo, um desdobramento verdadeiramente aterrorizante. Alex encara a marca com absoluto horror.
Percebendo que seu sonho de usar magia está desaparecendo, ele verifica freneticamente suas pesquisas, confirmando que esta marca sinaliza uma vida de fracasso inevitável. O peso desse destino amaldiçoado desaba sobre ele, ameaçando apagar seu futuro. O desespero toma conta enquanto ele lamenta sua vida arruinada e a perda de seu potencial arcano. Ele pensa brevemente em desistir de tudo, sentindo o peso esmagador de um destino tão cruel, mas ele se força a se acalmar, percebendo que o pânico é o caminho mais rápido para a derrota e recusando-se a deixar que essa marca defina o seu fim. Ele firma sua determinação de lutar com uma respiração profunda. Ele decide que irá se adaptar e superar este obstáculo amaldiçoado. Alex fica de pé em um vazio mental, buscando desesperadamente uma maneira de contornar sua maldição. O ambiente muda violentamente ao seu redor, jogando seu foco em um caos completo e absoluto. Uma projeção espectral dele mesmo aparece, colidindo com ele e espalhando sua pesquisa tão duramente conquistada. Ele luta para manter a compostura enquanto a força fantasma ataca implacavelmente sua mente frágil. Percebendo que o fluxo de mana está distorcido, ele toma uma decisão rápida de cortar a conexão. Desabando no chão, ele busca ar com dificuldade, mal sobrevivendo ao intenso ciclo de feedback mágico. Ele encara o braço, sentindo o peso de cada falha do passado desabar sobre si simultaneamente. Rangendo os dentes de frustração, ele se recusa a permitir que esse contratempo seja a palavra final, reunindo a força de vontade que lhe resta. Ele mergulha de volta na meditação, ignorando a energia sombria que se aproxima. Mesmo com a marca distorcendo ativamente seus circuitos de mana, ele se força a continuar tentando. Alex limpa o sangue do lábio, recusando-se a desistir da sua sessão de treinamento exaustiva. Ele se lembra dos anos de sacrifício e dificuldade que o trouxeram até este exato momento. Lembrando-se da trágica perda de seus pais, ele encontra força para superar a dor com um feroz rugido interno. Ele jura que nenhuma maldição jamais ditará o seu futuro. Ele consegue estabilizar sua projeção mental mesmo quando a energia sombria tenta interferir. Uma súbita compreensão o atinge quando ele nota uma falha no design do circuito mágico. Ele se pergunta se a marca amaldiçoada é na verdade um guia, em vez de um simples obstáculo. Decidido a testar, ele ajusta o fluxo de mana para ver se consegue anulá-la. Ele entra em um profundo estado meditativo canalizando a energia enquanto a aura sombria roda ao seu redor. Uma enorme onda de poder irrompe de seu quarto, sinalizando um grande avanço em sua técnica. Alex manifesta com sucesso um orbe brilhante, provando que seu trabalho duro finalmente está dando frutos. Ele percebe que, embora lançar magia seja incrivelmente difícil, ele está mais do que disposto a ralar e volta para sua mesa. Ele começa a analisar as engrenagens por trás do seu recente avanço na formação de feitiços. Ele se pergunta se a marca amaldiçoada, que bloqueia a magia tradicional, poderia de fato aprimorar outras habilidades específicas. Ele se dá conta de que a marca pode estar empurrando-o para o humilde papel de um servo. Ele percebe que sua própria caligrafia é atualmente medíocre, uma habilidade que ele precisa desesperadamente melhorar focando em sua intenção. Ele tenta canalizar sua energia para o simples ato de escrever. Uma mão espectral aparece guiando seus movimentos enquanto ele tenta dominar a caneta com magia. Ele observa maravilhado enquanto a influência fantasmagórica força sua mão a escrever com uma precisão recém-descoberta, apesar da assistência mágica. Ele nota de forma sarcástica que, mesmo com ajuda, sua caligrafia continua hilariamente ruim. Alex se mantém discreto, esperando que sua marca secreta fique escondida do resto da sociedade, mas sua privacidade é estilhaçada quando sua melhor amiga Teresa invade seu quarto sem avisar. Pego no flagra com um orbe flutuante, Alex tenta desesperadamente justificar seu progresso mágico. Ela se aproxima, com seus olhos penetrantes fixos na evidência de seu treinamento arcano proibido. Teresa aponta o óbvio, notando que sua marca deveria tornar o lançamento de feitiços completamente impossível. Ele tenta minimizar a situação, mas seus gestos nervosos só tornam a verdade mais evidente. Percebendo que não há mais sentido em mentir, ele suspira e aceita a incômoda realidade. Teresa se mantém firme, sua expressão séria mostrando que ela não vai deixar isso passar tão fácil. Ela corta as desculpas dele, jogando a bomba de que uma ameaça perigosa retornou de repente. Declarando que vai junto, ela força Alex a encarar o caos que os aguarda lá fora lado a lado. Selina interrompe a sessão de treinamento secreta, pegando Alex em um momento de total vulnerabilidade. Ele tenta desesperadamente esconder o orbe brilhante, mas o segredo já foi descoberto. Esta jovem garota encara chocada a exibição mágica, com a sua presença mudando tudo instantaneamente. Ela percebe o peso da situação, seus olhos inocentes refletindo a gravidade do segredo dele. O grupo se reúne para discutir a dura realidade de que o destino está atrás de todos eles. O senhor e a senhora Liu avisam que o retorno do Ravenna ameaça todo o reino. Eles se preparam para partir, sabendo que a segurança agora é um luxo que não podem ter.
Criaturas ameaçadoras surgem das sombras prontas para destruir o campo sem qualquer misericórdia. Selina estende a mão para acalmar os cães agressivos, mostrando um talento surpreendente para lidar com feras. A família Liu entrega suas lendárias lâminas gêmeas, armando Alex para a perigosa jornada que tem pela frente. O Sr. Liu insiste que Alex precisa de mais do que apenas lâminas para sobreviver à jornada que está por vir. Ele apresenta Teresa e seu enorme companheiro de 3 cabeças, Brutus, como a melhor proteção de viagem. A apresentação é um tanto brusca enquanto Teresa dá um tapa brincalhão em Alex para mantê-lo focado. Brutus claramente não é o seu animal de estimação comum, sendo uma fera de carga leal, porém intimidadora. Alex logo aprende que esse cão gigante tem um temperamento forte, especialmente quando ele se aproxima. Eles seguem em direção aos portões da cidade onde ameaça de serem descobertos pelos sacerdotes locais de cerca. Alex prepara uma moeda para criar uma distração. Sabendo que sua marca o torna um alvo, com um movimento do pulso ele joga a moeda para desviar os olhares deles. A multidão se vira para o barulho, dando ao grupo uma pequena janela para passar despercebido. Eles desaparecem na natureza, deixando a cidade para trás e contando apenas uns com os outros. O grupo monta um acampamento silencioso na floresta, mantendo a discrição por segurança. Teresa quebra o silêncio, finalmente abordando o assunto delicado com Alex. Ele exibe seu orbe de mana controlado, provando seu progresso apesar da marca amaldiçoada. Ela o confronta sobre sua inscrição secreta na prestigiada Universidade Generosity. Alex admite que escondeu isso para evitar decepcioná-la caso as coisas dessem errado. Ela tem dificuldade para expressar seus sentimentos, claramente pega de surpresa pela repentina ambição dele. A constatação de que ele planejava deixar Uri a atinge mais forte do que ela esperava. Ele observa de perto a reação dela. Sentindo o peso da sua escolha pairando entre eles e tentando aliviar o clima, ele muda de assunto desajeitadamente para agradecê-la pelo apoio. Ele confirma que estão indo para Generosity juntos, finalmente alinhando seus caminhos em direção ao futuro. Alex tenta manter o clima leve brincando sobre o companheiro de viagem de 3 cabeças, Brutus. Embora a fera pareça mais interessada em tirar uma soneca do que agir como um guardião lendário, ele continua tagarelando sobre o quão legal é o grupo deles, ignorando completamente a tensão no ar até que Teresa finalmente o interrompe com um aviso ríspido para ficar quieto e ouvir. A seriedade repentina dela o tira de sua tagarelice enquanto ambos sentem um distúrbio. Ela saca sua lâmina na mesma hora, sentindo que algo definitivamente não está certo na floresta. Eles se movem com cautela por entre as árvores escuras, rastreando a fonte da estranha energia pulsante. Uma aura escura e sinistra começa a invadir a floresta, sinalizando uma ameaça muito real. Uma enorme criatura blindada surge das sombras, agarrando-se a uma árvore com intenções letais, deixando Alex completamente atordoado ao perceber que sua jornada tranquila acabou de se tornar uma luta por sobrevivência. Uma criatura monstruosa de olhos brilhantes surge das copas das árvores, pingando uma substância tóxica e escura. Alex percebe a emboscada bem a tempo, gritando um aviso desesperado para sua companheira, Teresa. Ela reage na velocidade da luz, girando para enfrentar a ameaça repentina atrás deles. A fera enorme salta das árvores, forçando Teresa a desviar do impacto esmagador. Ela firma os pés no chão, assumindo uma postura de combate para contra-atacar a agressão do predador, puxando seu arco em um movimento fluido. Ela se prepara para disparar um ataque letal e preciso. Uma flecha assobia pelo ar, forçando a criatura a recuar do ataque repentino. Alex observa o caos se desenrolar, seu orbe de mana pulsando enquanto ele se prepara para intervir diretamente. Ele pega uma aliada caída e sai correndo, enquanto o cão de 3 cabeças protege a retirada deles. Brutus rosna para as sombras que se aproximam, ganhando segundos preciosos para escaparem da floresta perigosa. Teresa grita para Selina fugir, puxando seu arco para manter a ameaça monstruosa ocupada. Ela dispara um tiro preciso, forçando a enorme criatura blindada a recuar com o impacto. A fera avança com uma velocidade aterrorizante. Com suas mandíbulas estalando no ar vazio, Brutus rosna ferozmente, mantendo-se firme para proteger o grupo do predador que se aproxima. Alex percebe que a criatura é assustadoramente silenciosa, tornando impossível rastrear seu próximo movimento. Uma explosão repentina de energia passa de raspão, forçando Alex a fugir com sua companheira. Ele tenta canalizar sua mana, mas a energia sai do controle, deixando-o vulnerável. A criatura se aproveita da brecha, lançando-se rapidamente direto na direção deles. Sua marca amaldiçoada se acende, bloqueando sua capacidade de lutar e causando-lhe uma dor imensa, fazendo-o perceber que não pode confiar na força bruta. Alex se obriga a pensar e se adaptar rapidamente. Alex observa a criatura monstruosa encurralar seus amigos, percebendo que precisa de uma nova estratégia. A situação parece sombria enquanto a fera se prepara para atacar, forçando-o a se concentrar.
Ele canaliza sua mana em um orbe concentrado, testando seus limites para sobreviver a isso. Com o foco travado, ele manifesta uma esfera de energia brilhante bem diante deles. Ele percebe que tentar lutar contra a criatura diretamente é uma completa perda de tempo em vez de atacar. Ele decide posicionar o orbe estrategicamente para capturar a fera. A criatura faz uma pausa, com seus olhos brilhantes fixos na energia estranha flutuando à frente. Um sorriso confiante cruza o rosto de Alex quando ele percebe que seu plano pode realmente dar certo. Ele prende o orbe ao monstro, efetivamente transformando sua magia em uma armadilha. Ao fechar o punho pela última vez, ele se prepara para acionar o contra-ataque definitivo. Alex aciona sua armadilha de mana, enviando um clarão ofuscante de energia direto na fera. A explosão repentina joga seus companheiros para trás, criando uma correria caótica por segurança e distância. Aquele orbe brilhante se fixa na criatura, agindo como um sinalizador para seu próximo movimento. A energia vermelha ataca com uma intensidade incrível, destruindo a grossa pele blindada do monstro. O impacto ecoa pela floresta enquanto a força mágica prende o predador no lugar com um estalo ensurdecedor. As defesas da fera finalmente se quebram sob o peso do seu ataque. Teresa aproveita a brecha perfeita, disparando uma flecha certeira para terminar o serviço. Brutus não hesita, mergulhando na briga para prender a criatura cambaleante no chão. O cão de 3 cabeças morde com força implacável, garantindo que o monstro não consiga escapar da armadilha deles. E com um último golpe esmagador, a ameaça é neutralizada, deixando o grupo vitorioso. A poeira baixa enquanto o grupo para diante da criatura derrotada, suspirando de alívio. Teresa e Alex verificam seus companheiros, esperando que o pior da emboscada finalmente tenha acabado. Vozes ecoam por entre as árvores enquanto um grupo de viajantes chega. Atraídos pela comoção recente, eles se deparam com os restos mortais da fera parecida com uma aranha. Claramente chocados com a visão horrível, a forma bizarra e blindada desta criatura jaz imóvel. Um lembrete sombrio dos perigos que se escondem nas proximidades. Alguém identifica o monstro como uma aranha silenciosa, confirmando que a influência de Ravenna está se espalhando pela terra. Um misterioso guerreiro fortemente marcado entra na clareira, irradiando uma aura de imenso poder. Alex nota um símbolo de escama brilhante no peito do estranho, pulsando com uma energia antiga e familiar. A ficha cai com força quando ele reconhece a marca, sua expressão mudando de alívio para pavor. Revela-se que o estranho é um herói lendário, deixando Alex completamente atordoado com sua presença. Esse misterioso guerreiro se aproxima de Alex, reconhecendo o potencial oculto de sua marca mágica. Viajantes próximos sussurram maravilhados, reconhecendo instantaneamente o herói lendário que está diante deles. Ele entra na roda deles, com sua presença exigindo atenção imediata de todo o grupo. Ele pega o orbe brilhante de Alex, inspecionando o poder bruto com um olhar experiente, notando que feitiços tão refinados são algo raro de se ver. Ele faz um breve elogio enigmático. Ele aponta para o grupo, claramente impressionado com a forma como eles lidaram com a recente emboscada na floresta. Ele explica que esteve ocupado limpando um enorme ninho de criaturas invasoras, apontando para a fera derrotada. Ele menciona que esse alvo em específico tinha conseguido escapar. Ele confirma que rastreou o monstro para garantir que a ameaça fosse totalmente neutralizada. De repente, ele ativa sua própria energia, revelando uma conexão com o poder ancestral que Alex carrega. Alex exibe com orgulho seu controle de mana, sentindo-se claramente como se finalmente tivesse subido de nível. O herói lendário interrompe o momento, casualmente ressaltando que as cavernas locais estão infestadas. Um movimento repentino e brusco atrai a atenção deles enquanto o herói lida com uma ameaça iminente. Ele agarra Alex pelo ombro e lhe dá um tapinha amigável, seu toque carregando um peso que exige um foco total e absoluto. Ele direciona o grupo para um novo caminho, afastando-os em segurança. Alex tenta manter a compostura, alisando freneticamente suas roupas para não parecer tão desleixado. Entrando em pânico internamente, ele lembra a si mesmo de ficar alerta e de usar a cabeça pelo menos uma vez na vida. O herói revela um misterioso emblema brilhante, insinuando segredos muito mais profundos do que Alex imaginava. Ele dá a Alex uma ordem direta e prática para reunir informações, em seguida, recuar imediatamente para um lugar seguro. Enquanto o herói continua falando, Alex evita mais perguntas, sabendo a hora certa de ficar calado. Alex tenta manter um tom casual, mas a presença física do herói lendário é esmagadora. Ele luta para esconder seu desconforto ao perceber o quanto ainda lhe falta. Uma simples interação deixa Alex esfregando a mão, pasmo com a resistência bruta do herói. O herói tenta arrancar informações, questionando por que Alex estava vagando sozinho sem nenhuma proteção. Ele arranca uma arma do chão, exibindo sua postura calma e calculista enquanto explica o que andou fazendo. O herói admite que estava caçando enquanto os sacerdotes o procuravam. Ele revela que os sacerdotes ainda estão caçando ativamente cada herói que sobrou.
Alex tenta minimizar o perigo, mas seu pânico interno começa a ficar evidente. O herói oferece uma perspectiva enigmática, insistindo que um verdadeiro herói se vira sozinho. Ele reconhece o estigma em torno da marca do Alex, enquanto Teresa e os outros observam atentamente. Esse guerreiro lendário insiste que protegeria seus aliados, não importando o tamanho do perigo. Alex escuta com atenção, torcendo para que os sacerdotes não estejam apenas de tocar esperando por eles. Ele se pergunta se a ordem religiosa é realmente capaz de rastreá-los com tanta facilidade. O herói zomba, lembrando como os cânticos sagrados deles quase revelaram sua posição mais cedo. Ele brinca sobre o som bizarro dos símbolos cantantes deles, mantendo o clima surpreendentemente leve com a piada. A realidade dos vários postos costeiros dos sacerdotes continua sendo uma grande ameaça. Eles planejam formar um imenso anel de divindade para selar toda a ilha. Essa barreira mágica impede a travessia de monstros e alerta sobre qualquer herói que ouse passar. Alex percebe, com um aperto no peito, que o caminho deles está sendo completamente bloqueado. O peso desse obstáculo impossível o atinge, deixando-o visivelmente abalado com a notícia. O herói lendário joga a ferra derrotada para o lado como se não fosse nada, pronto para voltar aos sacerdotes. Ele se despede de Alex com um aceno, deixando nosso grupo processar a magnitude de seu poder. Teresa o impede de sair, precisando esclarecer a origem desses monstros estranhos da floresta. Ela pergunta se as criaturas têm ligação com a lendária caverna do viajante. O guerreiro confirma que a masmorra está ativa de novo, apesar de seus esforços anteriores para limpá-la. Ele avisa que a ameaça vai se regenerar em breve, então eles precisam se mexer antes que isso aconteça. O grupo encara a entrada escura da caverna, descobrindo que ela recebeu o nome de um antigo santo. Esse santo derrotou Ravenna no passado, mas a ameaça retornou nos tempos modernos. A história da caverna revela um ciclo de perigo que tem assombrado a região por gerações. Alex e seus companheiros percebem que estão entrando em um legado de heróis e monstros antigos. O grupo se aventura mais fundo nas ruínas, onde a magia persistente de um antigo santo ainda pulsa. Eles logo descobrem que a área está infestada de portais instáveis e inconstantes para terras distantes. Essas passagens agem como pontos de trânsito aleatórios, jogando viajantes em lugares totalmente imprevisíveis e perigosos, o que explica por que tantos que entram nesses túneis amaldiçoados simplesmente desaparecem sem deixar vestígios. Alex examina as paredes da caverna, notando como a influência do Ravenna corrompeu toda a estrutura. Ele supõe que eliminar os monstros deveria ter dado a eles um pouco de tempo para respirar. Porém, a realidade da situação é muito mais sombria do que sua teoria otimista e esperançosa. A enorme densidade dessas fendas mágicas sugere uma armadilha projetada como uma teia predatória. Ele aponta que a natureza deliberada e organizada desses portais contradiz o comportamento natural dos monstros, percebendo com um calafrio que estão lidando com uma mente de colmeia, e não apenas bestas. Alex toca o nódulo brilhante, deduzindo que uma colmeia deve ter operários e uma rainha. Teresa e Celina trocam olhares preocupados. Percebendo a verdadeira escala da ameaça que enfrentam, Brutus rosna enquanto o grupo encara a energia sinistra, sentindo o perigo espreitando por perto. Eles se deparam com um salão enorme cheio de inúmeros portais, cada um zumbindo com um poder instável. A enorme quantidade de passagens os deixa pasmos. Se perguntando qual deles leva de volta à segurança, Celina sugere usar seu conhecimento sobre mapas para traçar um caminho pelo labirinto mágico. Alex percebe que a natureza estudiosa dela pode acabar salvando-os de se perderem nessa masmorra. Exultante com a ideia genial, ele a puxa para um abraço, deixando-a surpresa. Ele bagunça o cabelo dela de brincadeira enquanto elogia sua inteligência, ignorando os protestos dela para parar. Celina tenta afastá-lo com um tapinha, mas ele continua a provocação, mantendo o clima leve. Alex brinca com Celina, mas o momento descontraído é interrompido por uma constatação repentina. Ele aponta para o caminho à frente, notando algo estranho no traçado da masmorra. Um portal misterioso pisca perto de uma estátua, atraindo os olhares deles para a relíquia antiga e brilhante. Alex dá um passo à frente, quase pisando direto em uma armadilha escondida no chão. Celina rapidamente agarra o braço dele, puxando para trás bem a tempo de evitar uma péssima surpresa. Ela aponta para os padrões de teia brilhantes nos ladrilhos, revelando uma trilha perigosa e oculta. Se agachando para inspecionar o chão, Alex percebe que as aranhas estão evitando ladrilhos específicos com armadilhas. Ele para pensar, se perguntando por que as criaturas se dariam ao trabalho de criar um padrão tático tão complexo. O olhar dele se volta para as estátuas sinistras logo ali, que começam a pulsar com uma luz ameaçadora. Alex cerra os olhos, sentindo que as estátuas são muito mais do que simples decorações de pedra. Alex percebe que as estátuas de pedra os estão observando, com seus olhos brilhando com uma luz sinistra.
Ele aponta marcas de queimaduras no chão, sugerindo que os ladrilhos estão cheios de armadilhas, e manda os outros se afastarem. Ele se prepara para acionar o mecanismo e testá-lo. Ele estende sua mana, direcionando a energia para os ladrilhos quadriculados suspeitos. Uma explosão repentina de poder irrompe, forçando o grupo a se preparar para o inevitável impacto mágico. As estátuas reagem instantaneamente, os rostos de pedra se contorcendo ao disparar um imenso raio concentrado. A energia vermelha rasga o salão, confirmando que essas relíquias são, basicamente, torres de defesa altamente potentes. O grupo assiste em choque enquanto a força destrutiva passa raspando pela posição onde estão. Alex pigarreia, tentando disfarçar a experiência de quase morte com uma risada nervosa. Ele solta uma comemoração sarcástica, claramente aliviado por sobreviverem, mas apavorado com as defesas da masmorra. Alex percebe que eles precisam cruzar a grade perigosa antes que a masmorra reinicie as armadilhas. O grupo encara o chão brilhante, temendo as armadilhas que se escondem ali. O tempo claramente está se esgotando enquanto eles avaliam suas opções nesse ambiente hostil. Todos olham para Alex, esperando que ele assuma a liderança pelo labirinto. Ele luta para manter o foco, sua mana oscilando violentamente enquanto tenta assumir o controle e respira fundo para se acalmar. Ele se força a estabilizar a energia caótica dentro de si. Ele luta para impedir que sua mente divague, sabendo que a marca dificulta a concentração. Finalmente, ele consegue manifestar uma orbe brilhante, ganhando uma comemoração rápida dos companheiros. Ele lança a energia no chão, disparando uma explosão enorme para limpar o caminho. Essas estátuas antigas os observam com olhos frios e mecânicos, prontas para defender seu domínio. Alex testa sua teoria lançando uma orbe de mana nos ladrilhos quadriculados suspeitos. O projétil atinge o chão com uma grande explosão, atraindo imediatamente a atenção da estátua. Os olhos de pedra se acendem com uma energia letal e ofuscante que começa a rastrear o movimento. Um raio de luz escaldante rasga o chão, caçando a origem daquele distúrbio. As estátuas coordenam o ataque, criando uma teia letal de energia que varre o salão. Tudo no caminho do disparo é obliterado, provando que esses guardiões não são meras decorações. Eles concentram seu poder combinado em um único ponto, revelando a verdadeira intensidade de sua defesa. A energia converge, criando uma reação instável que deixa a sala inteira tremendo de pavor. Alex sorri, percebendo que os ladrilhos arranhados são o único caminho seguro por esse labirinto mortal. Ele lidera o grupo, notando que a exibição barulhenta valeu a pena pela vantagem tática. Alex se pergunta se o herói lendário limpou a masmorra, torcendo por um caminho livre à frente. Ele teoriza que a ausência de monstros significa que a colmeia ainda está em fase inicial de desenvolvimento. Uma mudança repentina nos ladrilhos do chão revela que sua avaliação otimista estava completamente errada. Olhos brilhantes surgem das sombras, provando que a masmorra está longe de estar vazia. Uma enorme criatura com várias pernas avança da escuridão. Pegando o grupo totalmente de surpresa, a fera ataca com uma velocidade assustadora, seus apêndices afiados cortando o ar perto de Alex. Ele evita o golpe direto por pouco, embora o ataque repentino o deixe cambaleando em choque. Mais monstros invadem o salão, transformando a exploração silenciosa em uma luta desesperada pela sobrevivência. Percebendo que estão em menor número, Alex grita para que todos recuem antes de serem cercados. Teresa agarra seu braço, puxando-o para um lugar seguro enquanto eles correm para escapar da armadilha. Teresa arrasta Alex para longe do enxame que se aproxima, desesperada para encontrar uma saída desse pesadelo. Eles correm pelo chão quadriculado enquanto as aranhas se aproximam, forçando uma escolha frenética. Inúmeros portais instáveis com uma energia perigosa, não oferecendo nenhum caminho claro para a segurança deles. Alex vasculha desesperadamente sua memória, torcendo para que sua marca misteriosa dê alguma pista para a sobrevivência deles, e avista uma silhueta familiar dentro de uma fenda. Ele percebe que finalmente encontrou o destino deles. O grupo corre em direção ao portal de Generosity enquanto raios defensivos explodem o chão por perto, com apêndices afiados rasgando a pedra, errando por pouco o grupo em fuga enquanto disparam à frente. Essas criaturas continuam sua perseguição implacável, batendo contra o chão com uma força pesada e aterrorizante. Teresa se esquiva por pouco de um ataque letal, e seu pânico aumenta enquanto as aranhas ganham terreno rapidamente. Eles se veem encurralados pelos monstros enormes de olhos brilhantes, deixando sua fuga por um fio. Alex olha incrédulo enquanto as defesas da masmorra começam a mudar de maneiras inesperadas. Uma criatura monstruosa canaliza energia arcana pura, preparando-se para lançar um ataque mágico devastador. Teresa prepara seu arco, sentindo que a única esperança deles está em um contra-ataque desesperado. A fera solta um guincho estridente. Seus olhos brilhantes se fixam no grupo encurralado, e, percebendo o perigo, Alex grita para que todos se joguem no chão antes que a explosão os atinja. Ele estende sua própria mana, tentando desesperadamente interromper o fluxo de energia que se aproxima.
As estátuas antigas reagem à interferência, contorcendo seus rostos de pedra enquanto revidam. Uma teia caótica de lasers vermelhos rasga o salão, obliterando tudo em seu caminho. Esse intenso surto de energia aciona acidentalmente os portais próximos, criando uma rota de fuga caótica e imutável. Alex percebe que a instabilidade é a chance de ouro deles, implorando para que a equipe mantenha a pressão. A Rainha Aranha canaliza uma onda massiva de energia arcana, preparando um ataque concentrado e devastador. Sua explosão atravessa o salão, despedaçando o chão e forçando o grupo a correr. Alex observa horrorizado enquanto o ambiente desmorona, percebendo que a rota de fuga deles está desaparecendo rapidamente. A criatura se ergue sobre eles, com seus múltiplos membros estalando com um poder mágico puro e instável. Ela solta um chiado gutural e arrepiante, claramente inteligente o bastante para zombar de suas presas em fuga. Teresa encara em choque absoluto, percebendo que o monstro possui a aterrorizante habilidade de falar. A fera alcança uma fenda próxima, com sua garra interagindo com a energia antiga e pulsante. Ela parece extrair força do portal. Embora a magia do santo claramente lhe cause dor, Alex percebe a fraqueza e ordena que a equipe use os portais como cobertura tática. A rainha reúne outro orbe de destruição, pronta para acabar com eles em um só gol. Brutus avança contra as sombras que se aproximam, ganhando alguns segundos preciosos para a equipe. Selina cruza o olhar com Alex, concordando silenciosamente que alguém precisa fazer uma jogada desesperada. Ele propõe uma manobra arriscada para impulsioná-la em direção ao portal enquanto ele fica para trás. Teresa se adianta com seu arco, insistindo que ela e Brutus é que vão segurar a linha de frente. Alex imediatamente rejeita seu nobre sacrifício, recusando-se a deixar que qualquer um enfrente essa ameaça sozinho hoje. Ele quebra a cabeça desesperadamente em busca de uma solução melhor, determinado a manter todos vivos ali. Chamas irrompem pelo campo de batalha enquanto o ambiente reage às intensas forças mágicas em conflito. Alex encara o caos atentamente, com a mente a milhão para encontrar alguma vantagem tática oculta. Uma joia vermelha e brilhante chama a sua atenção, caída e abandonada no meio dos destroços da luta. Ele percebe que as joias de fogo são a chave para virar o jogo e garantir a fuga deles. Alex hesita ao segurar a joia volátil, temendo que sua marca amaldiçoada desencadeie alguma instabilidade. Ele percebe que qualquer tentativa direta de usar o artefato provavelmente terminará em desastre. Preso em um surto mágico, ele decide passar o item perigoso para outra pessoa. Gritando por Teresa, ele se prepara para jogar a relíquia brilhante para sua companheira de confiança. Ela pega a joia no ar, entendendo instantaneamente a gravidade do último plano desesperado deles. Teresa fixa o seu foco no alvo. Com sua expressão endurecendo numa determinação fria e calculada em um movimento rápido, ela lança a joia de fogo diretamente no centro da confusão. O projétil passa voando pela Rainha Aranha, aparentemente errando o alvo no ar caótico. Alex assiste em total descrença, entrando em pânico ao supor que a última aposta deles falhou completamente. Mas um sorriso de canto sutil no rosto de Teresa revela que aquilo tudo fazia parte do plano dela. A joia de fogo atinge o seu alvo, derretendo-se em uma poça volátil e brilhante de energia líquida. Uma explosão massiva irrompe, engolfando a área em uma onda de calor escaldante e ofuscante. O grupo mergulha em busca de cobertura, evitando por pouco a onda de choque enquanto o chão começa a desmoronar. A Rainha Aranha dá um guincho de frustração. Com sua carapaça queimada pela intensa e repentina explosão, energia derretida chove do teto, prendendo a fera debaixo de um aguaceiro mágico de fogo. Ela se debate para se libertar. Seus movimentos ficam lentos enquanto o calor drena suas reservas arcanas. Alex observa do chão, percebendo que um acerto direto teria sido o fim deles. Ele recupera o fôlego, pasmo com o puro poder destrutivo da armadilha improvisada e desesperada deles. De repente, ele vê Teresa avançando contra a rainha, ignorando o perigo para acabar com ela de vez. Ela ataca o núcleo exposto, determinada a tomar o poder antes que a rainha se recupere. A Rainha Aranha paira sobre o grupo, provocando-os com sua fala arrepiante e não natural. Teresa ignora a ameaça, lançando-se no ar para dar um golpe decisivo. Com um olhar feroz, ela acerta seu golpe infundido de mana diretamente na fera, sacudindo o próprio chão da masmorra. Ela canaliza sua energia restante em uma última ofensiva desesperada. Ela faz chover ataques pesados, forçando a rainha a recuar sob a implacável investida mágica. O monstro tenta se reposicionar, mas Teresa continua em cima dela, recusando-se a ceder qualquer espaço. Energia estala pelo ar enquanto a rainha luta para manter sua barreira mágica defensiva. Uma onda massiva de poder entra em erupção, empurrando a criatura para trás e quebrando sua concentração por completo. Teresa finalmente pousa, ofegante, enquanto o resto da equipe corre para se reagrupar. Ela verifica Alex e Selina, aliviada por ver que todos sobreviveram ao encontro brutal. Alex cora quando a tensão da batalha finalmente desaparece em um momento de alívio.
Teresa corre para abraçá-lo, confirmando que ambos saíram vivos dessa. Seus cães leais se juntam ao reencontro, cobrindo o grupo com um afeto entusiasmado e bagunçado. Essa súbita mudança de energia faz Teresa tropeçar, seu pé falhando sobre os escombros. Ela cai no chão exausta da luta intensa contra a enorme rainha da masmorra. Alex troca olhares com ela, compartilhando um momento íntimo e silencioso em meio à poeira mágica remanescente. Eles se abraçam fortemente, gratos por terem sobrevivido ao caos do encontro. Um orbe brilhante de energia instável continua no chão, zumbindo com uma ressonância perigosa. Alex faz uma piada sobre a condição do orbe. Embora Teresa claramente não se divirta com seu humor, eles mudam o foco para a relíquia, se perguntando como neutralizar uma ameaça tão volátil. Alex se pergunta se a sua misteriosa marca de herói guarda o segredo para controlar a energia volátil. Ele lamenta a ausência do viajante, que poderia ter estabilizado essa situação caótica facilmente. Notando que a magia do portal na verdade fere os monstros da masmorra, ele se aproxima da figura espectral, pedindo desculpas pela sua retirada para Generosity. Ele espera conseguir alguma orientação do espírito ancestral. Ao entrar em contato com a energia, ele percebe que o núcleo da masmorra possui brechas defensivas exploráveis. Ele observa que a mana do ambiente está sendo desperdiçada porque carece de um caminho focado e direcionado. Alex bola um plano arriscado para tecer a mana solta diretamente no centro vulnerável do núcleo. Ele acredita que canalizar esse poder bruto será o bastante para destruir completamente as defesas da masmorra. Essa conexão se rompe com um estalo repentino, forçando-o a praguejar contra sua falta de controle imediato. Ele percebe que manipular esse nível de poder é muito mais exigente do que um simples esforço físico. Alex percebe que sua marca é, na verdade, uma porta de entrada para aprender novas e poderosas habilidades de masmorra. Ele foca sua mana para drenar a energia restante do núcleo instável da masmorra, guiando as correntes voláteis para um único ponto a fim de forçar um caminho através da realidade. A pura intensidade do retorno mágico o deixa tonto enquanto o ambiente se altera. Ele se encontra momentaneamente perdido em uma visão em chamas, desesperado para encontrar uma saída. O chão debaixo da equipe começa a desmoronar enquanto um enorme portal se rasga. Alex luta para manter seu domínio sobre a energia pura que flui pelas suas mãos. Faíscas voam enquanto o poder instável ameaça sobrepujar totalmente suas limitações físicas atuais. Essa estrutura geométrica que ele criou finalmente se estilhaça em pó. Sinalizando o fim de seu esforço, Teresa e os outros correm para o seu lado, preocupados com seu surto súbito e intenso. Teresa questiona o aparecimento repentino do portal, deixando Alex para explicar suas ações estranhas. Ele admite ter manipulado o núcleo da masmorra, um feito que deveria ser completamente impossível para ele. Ela fica pasma, notando que apenas a lendária Ravenna e seus lacaios possuem um poder tão aterrorizante. Alex explica que sua necessidade desesperada de escapar simplesmente forçou a masmorra a abrir um caminho. Ele revela que sua marca misteriosa atua como uma chave, permitindo-lhe contornar as defesas do núcleo. Teresa luta para processar esta revelação. Como os livros de história nunca mencionaram uma habilidade tão perigosa, ela se pergunta se a verdade foi intencionalmente ocultada para manter o mundo na ignorância. Eles percebem que as lendas sobre a ferramenta principal da Ravenna podem estar totalmente erradas ou incompletas. Alex decide que o próximo passo deles é se infiltrar em uma famosa escola de magia para descobrir conhecimentos ocultos. Eles esperam que encontrar aliados ou pesquisar a verdade finalmente os ajude a derrotar a Ravenna. Com o portal finalmente estabilizado, a equipe não perde tempo em fazer sua desesperada fuga final. Alex oferece um rápido pedido de desculpas ao guardião espectral pelos danos colaterais que ele causou. Ele observa enquanto o espírito desaparece, deixando-o com um sentimento persistente de mistério. Um momento de silêncio se passa enquanto ele processa o estranho encontro e seus próprios poderes. Eles caem através da fenda, aterrissando com força do outro lado em um emaranhado de corpos. Celina sofre com a transição repentina, sentindo os clássicos e desagradáveis efeitos colaterais das viagens por portais. Alex nota uma fraca assinatura mágica residual pairando no ar, sinalizando a nova localização deles. Ele checa o grupo, aliviado por todos terem sobrevivido à saída caótica da masmorra. Eles compartilham uma breve risada cansada, embora o alívio seja rapidamente interrompido pelos seus arredores. Alex aponta para o horizonte, percebendo que emergiram em terras completamente desconhecidas e estranhas. Alex e sua equipe finalmente chegam aos arredores da cidade, prontos para o próximo capítulo. Esta vasta escola de magia surge à frente, prometendo as respostas que eles desesperadamente precisam encontrar. Eles navegam pelas ruas agitadas, misturando-se à multidão enquanto mantém seus cães por perto. Esta cidade pulsa com atividades. Um forte contraste com a masmorra escura da qual acabaram de escapar. Alex observa a enorme população, percebendo quão longe viajaram de casa.
Sua companheira se pergunta sobre os residentes aquáticos locais. Achando a biologia deles bastante curiosa de se observar, Selina reflete sobre a história de sua família, notando como estes locais eram antes comuns para eles. Ela reflete sobre a escolha de seu avô de se estabelecer, uma decisão que moldou o seu próprio caminho. Uma guia local chama por passageiros, sinalizando a próxima etapa da jornada deles em direção a Generosity. Este grupo troca um olhar, percebendo que a sua aventura está apenas começando a esquentar. Esta equipe embarca num navio, deixando finalmente a sombra escura da masmorra para o mar aberto. Os marinheiros locais os recebem com cânticos ruidosos, dedicando seus movimentos rítmicos à deusa do oceano. Eles realizam uma dança animada no convés, transformando seu trabalho num estranho ritual. Alex assiste à apresentação de cima, achando a exibição ao mesmo tempo impressionante e um pouco surreal. Ele se pergunta se consegue adaptar seu próprio estilo de combate para combinar com os fluidos movimentos de dança deles. Testando sua teoria, ele entra na confusão para ver se consegue imitar o ritmo, sentindo-se confiante. Ele se espreguiça e declara que a jornada dele será uma navegação tranquila a partir daqui. Teresa imediatamente o repreende por tentar o destino com um clássico e imprudente mal-olhado. Ele apenas ri da situação, insistindo que só quer aproveitar o momento pacífico. Ela permanece cética, mas Alex se recusa a deixá-lo estragar a sua rara chance de relaxar. Este navio finalmente zarpa, deixando a perigosa masmorra e seus segredos obscuros muito para trás. Enquanto a tripulação descansa, Selina consegue dormir um pouco na tranquilidade da noite. Alex tenta aprender alguns passos de dança locais, embora pareça mais um novato. Ele tenta uma manobra elegante com o seu esfregão, superestimando claramente a sua própria graça natural. Seu pé prende no convés molhado, fazendo-o cair de forma desajeitada. Este esfregão sai voando quando ele bate no chão. Para a grande diversão da tripulação, Teresa assiste ao espetáculo com um sorriso malicioso, achando a sua tentativa falha de ter ritmo bastante engraçada. Nem o marinheiro estoico consegue deixar de encarar o puro absurdo da cena. Ele se reúne na amurada enquanto o horizonte muda, sinalizando que sua tão esperada chegada está próxima. Alex irradia entusiasmo, anunciando que finalmente chegaram aos portões de Generosity. Esta equipe finalmente chega à vasta e majestosa linha do horizonte da cidade de Generosity. Eles fixam os olhos na prestigiada universidade, esperando respostas sobre os seus poderes enquanto atracam no movimentado porto. O grupo pisa nas movimentadas e lotadas ruas da cidade. Eles param para olhar as vitrines, maravilhados com os itens de luxo exibidos nas lojas locais. Alex percebe que viver em uma cidade de tão alto padrão custará definitivamente uma fortuna. Teresa vê algo interessante e puxa-o ansiosamente para dar uma olhada melhor. Um estranho transporte voador passa zunindo lá no alto. Pegando o grupo inteiro completamente de surpresa, eles olham para a imponente e ornamentada arquitetura que define este mágico centro acadêmico. Navegando pela praça, eles encontram uma embarcação flutuante única projetada para viagens rápidas pela cidade. Eles embarcam no transporte elegante, prontos para explorar as maravilhas desta misteriosa metrópole. Selina fica um pouco curiosa demais sobre a magia do transporte. Pressionando contra a barreira protetora, a gondoleira rapidamente avisa para manter as mãos longe do delicado sistema de proteção contra o clima. Ela mantém um comportamento profissional, embora claramente exausta, enquanto explica o seu compromisso com a segurança dos passageiros. Alex aponta para uma paisagem distante e desolada, perguntando-se que tipo de lugar poderia parecer tão árido. Esta guia identifica o deserto como as terras áridas de Cravernous, uma extensão de terra severa e implacável. Ela explica que serve como a reserva de caça da universidade, onde os estudantes praticam suas habilidades de magia de combate. Na verdade, é a coleção privada de criaturas perigosas do reitor, mantida para sua própria diversão. Esta equipe troca olhares confusos. Percebendo que o currículo da universidade pode ser muito mais intenso do que o esperado, o transporte deles desliza em direção à grande e vasta arquitetura da prestigiada academia, marcando a sua chegada oficial. Um misterioso estudioso de orelhas longas observa dos jardins, aparentemente ciente da presença dos recém-chegados. Selina observa os arredores com uma mistura de curiosidade e cautela à medida que se aproximam. Ela nota os guardas imponentes posicionados na entrada da universidade, mantendo um olhar vigilante. A guia os identifica como os vigilantes do dever, os protetores mágicos dedicados da academia. Ela explica o seu duplo propósito de proteger a escola da influência da cidade e vice-versa. Uma mudança repentina e perturbadora em sua expressão deixa o grupo sentindo-se profundamente incomodado e confuso. Alex questiona o seu comportamento estranho, pressionando-a para dar mais detalhes sobre o seu passado aqui. Ela revela casualmente que já foi estudante, mas escolheu desistir cedo. Alex fica completamente pasmo com a indiferença dela, considerando quão duro eles lutaram para chegar até aqui.
O seu comportamento escurece enquanto ela insinua a perigosa realidade oculta por trás do prestígio da escola. Antes que ela possa elaborar, uma enorme descarga mágica explosiva abala toda a área ao redor. Uma enorme onda de choque mágica lança a equipe para longe enquanto seu transporte é violentamente desviado da rota. A guia deles permanece assustadoramente calma, notando que o momento dessa interrupção é suspeitosamente perfeito. Esta embarcação brilha com energia intensa enquanto luta para manter a sua estabilidade no meio do caos. Alex protege seus companheiros enquanto o chão abaixo deles continua a tremer com o impacto repentino. Ela comenta secamente que a magia é uma profissão perigosa, especialmente para aqueles propensos a explosões acidentais. Ela brinca sobre quantos alunos perdem a sua matrícula devido a tais infelizes acidentes explosivos com um sorriso malicioso. Ela lhes dá as boas-vindas à universidade e exige o seu pagamento pela viagem. Este grupo olha na direção da fonte da explosão, avistando uma nuvem escura subindo nas proximidades. Um estudante em pânico passa correndo, temendo que alguém tenha ativado um perigoso círculo de invocação proibido. Ele confirma que não há aulas de demonologia agendadas para hoje, tornando a situação ainda mais alarmante. Teresa fica claramente assustada com a menção de círculos de invocação proibidos e demonologia perigosa, mas Alex mantém a calma, insistindo que eles só precisam encontrar o escritório de matrículas. Eles estão diante da lendária universidade, uma enorme estrutura construída sobre séculos de tradição mágica. Alex sente-se confiante de que esta prestigiada instituição finalmente fornecerá as respostas de que ele necessita desesperadamente. Entrando, eles encontram uma grande e ornamentada biblioteca repleta de estátuas antigas e um silêncio pesado. Este grupo se aproxima da mesa principal, sua presença atraindo a atenção imediata do funcionário. Um administrador de pele azul e visual astuto os cumprimenta. Assumindo que são apenas outro grupo de turistas, Alex esclarece rapidamente a sua intenção, apresentando-se formalmente e declarando seu desejo de iniciar os estudos. Este administrador parece divertido com a sua ansiedade, anotando lentamente em um enorme livro de registros. Com um sorriso cúmplice, ele dá oficialmente as boas-vindas a Alex na academia, marcando o início da sua jornada. Alex olha para o livro de matrículas, sentindo o peso da sua nova vida. Ele coloca a caneta no papel, comprometendo-se oficialmente com o caminho de um estudioso. Sua marca misteriosa pulsa com energia, guiando sua mão enquanto ele completa os movimentos. Ele fica um pouco empolgado demais com a perspectiva de finalmente aprender magia de verdade. Mas, quando uma súbita onda de ansiedade o atinge ao pensar nos riscos, ele recua para perto das suas companheiras, esperando que o processo termine. O administrador de pele azulada folheia as páginas, analisando com cuidado as credenciais do novo aluno. Parecendo satisfeito com o que vê, ele assina o registro com um floreio elegante e se apresenta como o responsável pelos registros confirma que a matrícula está oficialmente concluída. Ele se inclina para dar as boas-vindas a Alex, marcando o início oficial de sua jornada na academia. Alex fica vermelho que nem um pimentão quando o administrador começa a fazer suposições absurdas e constrangedoras. Obi inclina a cabeça, claramente adorando a oportunidade de provocar os recém-chegados sobre os seus relacionamentos. Ele continua insistindo nessa história, deixando os cães e o grupo completamente confusos. Nosso garoto balança as mãos freneticamente, tentando esclarecer tudo antes que a situação saia do controle. Enquanto isso, os cães estão ocupados demais farejando tudo, completamente alheios ao drama social que se desenrola. Obi continua o interrogatório com um ar presunçoso, recusando-se a deixar o mal-entendido passar em branco. Alex tenta explicar que ela é, na verdade, sua irmã, na esperança de dar um fim àquelas perguntas. O administrador apenas o encara, parecendo totalmente perplexo com a dinâmica familiar caótica que acabou de descobrir. De repente, o clima tenso se quebra quando a mobília começa a se rebelar, provocando uma cena frenética e caótica. Obi bate na mesa com frustração, perdendo de vez a paciência com o equipamento mágico mal comportado do escritório. Obi ameaça rebaixar a mobília rebelde para a função de pinico. Com um pouco de ordem finalmente restaurada, Alex e os companheiros ficam a observar aquela cena bizarra. Percebendo claramente que este escritório não tem nada de normal, a mobília se aquieta sob o comando do administrador, dando um fim ao momento de caos. Obi volta a se concentrar nos negócios, perguntando se o grupo planeja registrar a sua comitiva. Alex parece completamente confuso com a pergunta, sem a menor ideia do que o administrador está insinuando. O administrador explica que os verdadeiros feiticeiros costumam levar demônios ou golems invocados para as aulas. Ele gesticula na direção dos cães, sugerindo que poderiam ser registrados como feras mágicas treinadas. Enquanto isso, o grupo continua distraído com a mobília, cutucando o banco, agora dócil, com pura curiosidade. Obi se inclina para explicar os benefícios do programa para quem está construindo a sua própria torre.
Ele encerra seu discurso com um floreio dramático, prometendo a eles o poder de dobrar o próprio cosmos. Alex parece genuinamente confuso quando o administrador desvia a conversa para a educação básica. Obi explica que a academia oferece cursos de nível básico para quem precisa construir uma base de conhecimentos. Teresa intervém para perguntar sobre opções de treinamento especializado para alunos que não são feiticeiros convencionais. O administrador observa que os guardiões oferecem instrução especializada em artes de combate físico. Alex interrompe com entusiasmo para perguntar se a escola ensina a tão cobiçada arte da energia interna. Obi confirma que esse tipo de cultivo é, de fato, oferecido em um curso avançado de força vital. Ele muda suavemente de assunto, passando a discutir as taxas obrigatórias de matrícula e a logística da moradia estudantil. As enormes e imponentes torres da universidade se erguem contra o céu, sinalizando o novo começo deles, e nosso herói sorri com pura empolgação. Sem conseguirem acreditar que finalmente alcançaram seu grande objetivo, o grupo se mantém unido no escritório, pronto para abraçar os desafios da vida acadêmica. Celina comemora o sucesso da matrícula, visivelmente aliviada por finalmente estar dentro da academia. Ela cutuca a mobília consciente em tom de brincadeira, testando os limites daquele escritório mágico. A cadeira revida com um aviso agressivo, provando que até a decoração tem atitude. Alex e Teresa passeiam pelos corredores, maravilhados com a grandiosidade de tudo ao seu redor. Eles saem em uma varanda com vista para o campus vasto e vibrante da universidade. Alex fica completamente hipnotizado com a vista. Com a empolgação a transbordar a cada segundo, Teresa aponta para um aluno pairando no ar, demonstrando a magia casual do dia a dia. Eles observam um acadêmico estudar enquanto flutua, completamente alheio ao mundo lá embaixo. Uma rajada de vento forte e repentina atinge o estudante, fazendo uma pena solta voar para longe. De repente, uma criatura passa em um voo rasante pela varanda, assustando os dois ao alçar voo. Uma ave de rapina mergulha com a sua presa mais recente, assustando o grupo na varanda. A criatura pousa com graciosidade no braço de um homem calmo e imponente que estava ali perto. Teresa admira a beleza da ave, mas Alex está visivelmente mais preocupado com a natureza perigosa do bicho. O homem continua impassível diante do predador, demonstrando um controle assustador sobre o animal. Teresa continua a se derreter pelo animal, enquanto Alex tenta se manter em guarda. O misterioso tratador faz um aceno educado com a cabeça, reconhecendo a presença dele sem perder o foco. Ele acaba virando de costas e indo embora, deixando os dois a processar aquele breve e estranho encontro. Teresa chama Alex, empolgada, para conferirem o restante de seus novos aposentos. Eles admiram a decoração interior. Embora Alex logo se preocupe com o custo de vida ali a longo prazo, eles decidem procurar trabalhos de meio período, sabendo que as suas economias não vão durar para sempre. Alex tenta manter as companheiras focadas nos estudos, apesar da evidente falta de interesse delas. Ele lembra a elas de forma firme que o principal objetivo ali é aprender, e não arranjar problemas. Mudando de assunto, ele sugere empolgado que sigam direto para a biblioteca para iniciarem suas pesquisas. Suas companheiras não se deixam impressionar por aquele súbito entusiasmo acadêmico. Deixando que ele vá à frente, Alex percorre os corredores, absorvendo a atmosfera enquanto reflete sobre a estranha reputação da escola. Ele pondera sobre os boatos locais envolvendo um recente acidente mágico que deixou a todos perplexos, ao ouvir os alunos comentarem o incidente. Ele descobre que há quem suspeite de sabotagem ou de um experimento que deu errado. A pura imensidão da biblioteca o deixa sem palavras, admirando a arquitetura enquanto se aventura cada vez mais a fundo pelas estantes. Ele se sente completamente impressionado por aquela vasta coleção de conhecimento. Por fim, ele se acomoda em uma mesa, pronto para mergulhar de cabeça nos mistérios da academia. Alex se concentra na sua pesquisa, determinado a descobrir os segredos da sua marca sem atrair atenção. Ele devora um manual de combate que enfatiza a necessidade de resistência física para qualquer feiticeiro. O texto avisa que a verdadeira maestria exige treinamento de combate ao vivo contra criaturas perigosas nas terras áridas. Mal ele acaba de digerir aquela informação pesada, uma voz repentina interrompe a sua sessão tranquila de estudos. Ele levanta o olhar e se depara com um gigantesco homem-besta parecido com um bode, pairando sobre ele com um sorriso perturbador. A criatura pergunta a ele se possui um interesse genuíno nas brutais realidades do treinamento de combate. Pedindo desculpas pela intromissão, o estranho observa que pegou Alex no flagra estudando o manual avançado. Ele aponta uma garra para o livro, visivelmente impressionado com a escolha ousada do jovem estudante. Alex gagueja uma resposta nervosa, tentando manter a calma, embora se sinta completamente deslocado. O homem-besta se inclina, com um olhar tão intenso que deixa claro que exige uma resposta. O homem-besta balança a cabeça em sinal de aprovação, claramente satisfeito com o interesse do jovem aluno.
Ele recomenda vivamente que se inscreva no curso de combate, admitindo ter segundas intenções. Com um sorriso largo, revela que, na verdade, ele é o professor que ensina essa disciplina. Alex se apressa em demonstrar o devido respeito, mas o professor descarta as formalidades de imediato e se apresenta como Balin. Ele insiste para que Alex se sente e relaxe um pouco. Nosso garoto se apresenta como um aluno do primeiro ano, tentando manter a postura sob pressão. Ele pede a opinião sincera do professor sobre se vale mesmo a pena fazer a disciplina. Balan confessa que tornaria o curso obrigatório para todos se pudesse. Ele explica que os feiticeiros enfrentam ameaças capazes de destruir o mundo, tornando a autodefesa uma necessidade absoluta para a sobrevivência deles. Alex admite de forma constrangida a sua falta de experiência, sentindo-se um verdadeiro caipira deslocado. Alex questiona a necessidade de um treinamento extra, perguntando-se se as disciplinas básicas já não englobam o combate. Balan reconhece o valor dessas aulas, mas logo muda o foco para uma realidade muito mais sombria e prática. Ele pergunta o que acontece quando a mana de um feiticeiro se esgota ou quando suas armas principais se despedaçam sob pressão. O professor pinta um cenário sombrio de um guerreiro perdendo sua arma durante um momento crítico do confronto. Ele se inclina para a frente com uma expressão intensa e sábia, desafiando Alex a considerar suas próprias chances de sobrevivência. Nosso herói ouve com atenção, absorvendo com clareza o peso daquela dura lição de vida, dita sem qualquer filtro pelo professor. Balan joga no ar a dura verdade, a verdadeira maestria exige a habilidade de se adaptar a qualquer situação. Ele exemplifica como até mesmo o menor dos recursos pode ser transformado em uma arma durante uma crise. O professor frisa que a sobrevivência é o único objetivo, encorajando Alex a usar o que quer que estiver à disposição. Alex retribui o olhar, compreendendo finalmente a gravidade do caminho que escolhera seguir. Balan elogia Alex pela sua mentalidade séria, observando quão raro é ver tamanha dedicação entre os estudantes. Ele acerta em cheio que o garoto vem de Tamelan, reconhecendo seu sotaque regional distinto. Alex admite a sua origem, sentindo-se um pouco exposto quando o professor menciona a temida Ravenna. Balan explica que a Ravenna é apenas uma das muitas ameaças colossais que pairam sobre o mundo deles. Batendo no manual, ele insiste que Alex se matricule em seu curso porque a feitiçaria é, por natureza, perigosa. Alex questiona se a aula em si é arriscada, e o professor responde com um sorriso sombrio. Balan confirma que o perigo é exatamente o objetivo do seu treinamento de combate especializado de alto risco. Ele zomba da ideia de praticar em alvos estáticos, o que não oferece nenhuma habilidade real de sobrevivência. Ele contrasta isso com a inutilidade dos duelos justos e cheios de regras contra outros alunos na academia, descartando essas lutas estruturadas. Ele enfatiza que o combate real é muito mais caótico e imprevisível. Balan ilustra a dura realidade do combate, mostrando como um ataque surpresa acaba facilmente com tudo. Ele enfatiza que o perigo ignora as regras da justiça, esmagando um construto mágico para provar isso. Alex estremece quando o professor demonstra o poder absoluto necessário para sobreviver a uma emboscada repentina. O Homem-Fera explica que o único objetivo de um verdadeiro inimigo é tirar a sua vida. Ele admite que inúmeros alunos que confiaram em treinamentos justos encontraram seu fim cedo demais. Balan nota que essas vítimas simplesmente nunca estiveram preparadas para a injustiça da sobrevivência no mundo real. Ele descreve seu método de treinar os alunos em ambientes isolados e perigosos sob seu olhar atento. O professor insiste que enfrentar oponentes que realmente querem você morto é o único caminho. Alex testemunha uma súbita e intensa explosão de energia quando uma criatura monstruosa irrompe do chão. Essa fera aterrorizante avança, forçando nosso herói a encarar a realidade brutal de seu treinamento. Alex canaliza sua energia interna, finalmente compreendendo a lição do professor sobre utilizar todos os recursos disponíveis. Esta simulação de treinamento explode em ação, forçando-o a se esquivar de um enorme ataque de projétil que se aproxima. Ele observa os destroços voarem, percebendo que a sobrevivência exige uma consciência constante dos seus arredores imediatos. Este construto monstruoso ataca com uma velocidade assustadora, testando seus reflexos contra um oponente verdadeiramente implacável. Alex evita por pouco um golpe esmagador, dando um passo para o lado no momento em que a fera rasga o ar. Ele limpa a mente de todas as dúvidas, entregando-se totalmente à intensidade desse teste de alto risco e movendo-se com uma agilidade recém-descoberta. Ele corre pela arena enquanto mantém seu foco no alvo. Ele libera uma poderosa explosão de mana, canalizando todo o seu ser em um único golpe decisivo. A adrenalina desaparece enquanto ele recupera o fôlego, percebendo que finalmente sobreviveu ao teste brutal. De volta à biblioteca silenciosa, Balan o observa, claramente satisfeito com o desempenho impressionante do aluno. Alex hesita, plenamente ciente de que entrar no intenso curso de combate de Balan traz um risco colossal.
A marca misteriosa em seu ombro se inflama, ameaçando desencadear uma reação mágica letal. Ele percebe que toda a academia é, essencialmente, um campo minado de experimentos mágicos perigosos e imprevisíveis. Pensando no trágico destino de Lúcia, ele estremece com a ideia de ter um fim sombrio semelhante, mas se pergunta se dominar o combate é a única forma de realmente sobreviver a esse ambiente hostil. Decidindo dar o grande passo, ele concorda em entrar na aula do professor com uma nova determinação. Balão oficialmente o recebe no grupo, pronto para lhe ensinar a brutal arte da sobrevivência. Alex sente uma onda de alívio, acreditando ter finalmente garantido um aliado poderoso e necessário. Ele imediatamente põe as mãos à obra, mapeando diligentemente a sua próxima programação para o primeiro semestre com as aulas definidas. Ele se prepara para mergulhar no currículo rigoroso e exigente da academia. Alex mergulha no básico do preparo de poções, lutando para manter o seu fluxo mágico constante. Ele muda o foco para a regeneração de mana, sentindo calor enquanto suas reservas internas se expandem. E praticar a magia de força se torna sua próxima prioridade, embora seu mascote pareça não se impressionar. Ele para um momento para apreciar seu próprio progresso, notando o quanto sua caligrafia melhorou. Finalizando sua inscrição no curso, ele revisa cuidadosamente sua seleção de estudos mágicos essenciais para a matrícula. Caminhando pela grande biblioteca, ele se dirige ao balcão de empréstimos para finalizar seus pedidos. Ele pede ao bibliotecário para retirar um volume específico para Teresa examinar mais tarde. O balconista exige sua identificação de estudante, levando Alex a apresentar suas credenciais oficiais da academia imediatamente. Ele desliza sua identidade pelo balcão, adicionando um pedido educado de pesquisa histórica sobre os heróis de Tamenon. Ele espera descobrir segredos da sua região natal. Essa presença aterrorizante do Ravenna paira, lançando uma sombra de absoluto pavor sobre tudo. Um olho gigante vermelho como sangue se abre na escuridão, sinalizando a chegada de uma ameaça apocalíptica. Alex se mantém firme, tentando desesperadamente estabilizar a mana volátil que pulsa em suas mãos. Faíscas de energia instável estalam ao seu redor enquanto ele luta para manter o foco mágico. Sua concentração vacila, e o construto que ele formou começa a desmoronar em uma poeira brilhante e inútil. Uma risada sinistra e zombeteira ecoa pelo vazio, provocando por sua demonstração patética de poder. Aquele olho vermelho encara com fria malícia, observando o garoto lutar contra o próprio medo. As sombras se movem e se contorcem, revelando uma horda de criaturas de pesadelo emergindo das profundezas escuras e turvas. Uma mão com garras surge da escuridão, puxando a realidade do seu pesadelo para ainda mais perto. Essas entidades monstruosas se aproximam, forçando Alex a perceber que sua sobrevivência está por um fio. Um enxame de criaturas hostis cerca Alex, com seus olhos brilhantes sinalizando uma emboscada letal e coordenada. Uma das feras torce o pescoço com um estalo nauseante, fixando-se em sua presa. Essa entidade sombria paira acima. Com sua mão imensa conjurando uma esfera de pura energia destrutiva, Alex se vê preso em uma poça de sombras viscosa e sufocante que ameaça consumi-lo. Essa entidade aponta um dedo longo e com garras, ordenando aos seus lacaios que caçem o estudante que luta pela vida. Esses monstros mergulham sob a superfície do líquido escuro, encurtando a distância com uma velocidade aterradora. De repente, a cena muda para as ruas pacíficas e inocentes de Tamenon sob um céu brilhante. Um círculo mágico misterioso se ativa nos paralelepípedos, zumbindo com um poder intenso e instável. Duas figuras encapuzadas canalizam sua energia para a formação, causando um respingo maciço e perturbador de mana. Uma jovem assiste em choque enquanto a realidade de seus arredores começa a se fraturar violentamente. Debaixo d'água, as criaturas hostis continuam sua perseguição implacável pelas profundezas, encurtando a distância com uma velocidade aterrorizante enquanto caçam o seu alvo. De repente, um pulso de energia mágica ondula pela água, sinalizando uma mudança acima da superfície. A grande arquitetura da cidade da generosidade ergue-se em um silêncio sereno. Dentro da gigantesca biblioteca da universidade, Alex busca respostas sobre a ameaça iminente. Ele consulta um funcionário experiente a respeito da história do Ravenna. O atendente o aponta para a varanda superior em busca de materiais de pesquisa básica, notando que informações mais restritas são mantidas escondidas nos níveis mais profundos. Alex pergunta ansiosamente como ele poderia obter acesso àqueles arquivos secretos proibidos. O atendente oferece um sorriso cúmplice, insinuando que o acesso costumava ser muito mais simples. O bibliotecário explica que os alunos precisam de autorização oficial antes de acessar os níveis profundos e restritos da biblioteca. Ele insiste que esses rígidos protocolos de segurança são para a própria proteção dos alunos durante suas pesquisas. Alex aceita a rejeição com um aceno educado e segue para continuar seus próprios estudos. Ele caminha pelas prateleiras até ver uma placa marcando a entrada para o nível 3. Estendendo a mão,
Ele puxa da estante um volume empoeirado e de aparência familiar para examinar seu conteúdo. Folheando as páginas, ele percebe que o texto é idêntico ao de um livro da sua casa. Ele encara as palavras familiares em choque, imaginando como uma relíquia de Tamerlã foi parar ali, percebendo que precisa encontrar uma maneira de contornar as restrições. Ele procura por mais respostas. Ele chama por Isolde, esperando chamar sua atenção em meio ao silêncio da biblioteca. Ela marcha em direção a ele, claramente irritada por ele estar incomodando enquanto ela está ocupada trabalhando. Alex tenta acompanhar a mulher, mas ela claramente não está com humor para isso. Ela o detém com um comando seco, deixando óbvio que a conversa entre eles acabou. Derek, o ruivo, tenta dizer alguma coisa, mas sua reputação claramente o precede. Ela o corta na hora, recusando-se a dar ouvidos às suas desculpas por comportamentos ou erros passados. O olhar frio e penetrante dela deixa claro que não há absolutamente nenhum espaço para negociação. Ela exige que ele mantenha as coisas profissionais e fique fora de seu caminho de agora em diante. Derek fica visivelmente frustrado com a rejeição firme dela. Com o temperamento dele começando a se exaltar novamente, Alex observa o tenso impasse à distância, percebendo que tropeçou em uma tremenda confusão. Derek tenta forçar a barra, agarrando o braço dela numa tentativa desesperada de conversar, mas ela decide que, se ele quer um confronto, ela está mais do que pronta. Ela empurra Derek para trás, finalmente confrontando-o por seu longo histórico de desonestidade acadêmica. Acusando de trapacear em tudo, desde jogos simples até os exames mais críticos, Derek parece visivelmente abalado enquanto seus erros passados são arrastados para a luz cruel da verdade. Ela zomba de sua tentativa patética de passar a pesquisa que ela duramente conquistou como se fosse trabalho dele, avisando que, se ele insiste em roubar as análises dela, deveria ao menos ser sutil. Ela relata o esforço exaustivo necessário para provar a sua inocência diante do professor cético, detalhando as incontáveis horas passadas no laboratório enquanto ele não fazia absolutamente nada de valor. Alex assiste ao desenrolar do confronto, percebendo quão profunda a decepção realmente é. Ao apontar que Derek não tem registros ou evidências para apoiar suas alegações, ela conclui a discussão dando a ele exatamente o espetáculo público que ele tentou provocar. Derek observa com frustração a mulher se afastar, tendo claramente acabado com a palhaçada dele. Ela sequer lhe lança um segundo olhar, deixando plantado lá na biblioteca. Alex observa toda a cena se desenrolar, percebendo que até magos poderosos lidam com dramas sociais complicados. Ele encontra um lado positivo em sua própria situação, grato por evitar aquelas dores de cabeça pessoais específicas, embora rapidamente se lembre de que tem um problema muito maior envolvendo uma antiga ameaça apocalíptica. A ironia de sua situação não passa despercebida por ele, e ele não consegue evitar de se sentir inquieto. Ele muda seu foco para a sua próxima agenda, imaginando se os recursos da academia poderiam ajudá-lo. Talvez o equipamento avançado do laboratório pudesse ser usado para analisar o núcleo da masmorra que ele encontrou. Encontrar uma maneira de estudar aqueles restos pode finalmente lhe dar uma vantagem contra Ravenna. Agora ele só precisa convencer um professor a deixá-lo usar seu equipamento de pesquisa restrito. Alex considera a possibilidade de que o núcleo da masmorra possa ser realmente viável para a pesquisa humana, esperando que uma análise rápida revele os segredos de que ele precisa para sobreviver à escuridão iminente. Ele vai atrás de uma professora, ansioso para garantir o acesso ao equipamento de laboratório de alto nível. Essa mulher mais velha faz uma pausa no trabalho, claramente surpresa pela interrupção repentina em seu escritório. Ela olha para ele com uma mistura de confusão e cautela. Questionando seu status na academia, Alex explica que é um novo aluno tentando o seu melhor para que seu pedido soe profissional. Com postura profissional, ele pede corajosamente para usar seu equipamento de análise especializado, abrindo um sorriso esperançoso apesar do risco. A professora o corta imediatamente, sua recusa fria não deixando absolutamente nenhum espaço para negociação. Ele sente o peso repentino e assustador de sua rejeição, e sua confiança se despedaça como gelo fino deixado no rastro de sua dispensa. Ele percebe que precisa de um plano muito melhor. Alex pressiona a professora sobre os perigos do laboratório, na esperança de encontrar uma brecha. Ela o avisa que misturar os materiais errados no equipamento errado é um convite para o desastre total. Um sorriso malicioso cruza seu rosto ao perceber que pode haver um caminho. Ele muda o rumo da conversa para projetos independentes. Imaginando se poderiam eventualmente trabalhar sozinhos, a professora acena de forma seca. Confirmando que tal autonomia está tecnicamente dentro das regras, ela esclarece que os alunos do primeiro ano raramente recebem esse privilégio, efetivamente acabando com suas esperanças imediatas. Alex capta a dica de que existem exceções, com os olhos brilhando diante da oportunidade potencial. Eles caminham juntos pelos terrenos da academia em direção a uma misteriosa formação mágica brilhante. A professora levanta a mão, sinalizando para a ativação do complexo selo ancestral.
A energia zumbi enquanto o enorme círculo começa a girar, revelando um caminho oculto adiante. A professora reconhece os instintos afiados de Alex. Admitindo que ela já compartilhou dessa mesma curiosidade ardente, ela lança um disco mágico no chão, criando uma plataforma que vibra com energia. A expressão dela se suaviza ao reconhecer a determinação familiar de um aluno em busca de conhecimento proibido. Ela insiste que ele domine os fundamentos antes de lidar com qualquer pesquisa de alto nível em seus próprios projetos. Com um movimento rápido, ela parte no disco flutuante, deixando Alex para trás no pátio. Ele a observa partir, percebendo que conseguir acesso aos laboratórios restritos é realmente possível. O terreno da academia continua movimentado enquanto os alunos seguem com suas rotinas diárias perto da fonte. Uma garota brinca com seu cão de várias cabeças por perto, enquanto outros observam a cena animada do campus. Alex observa os arredores, notando as estranhas e poderosas criaturas mantidas por seus colegas. Ele se acomoda na grama para revisar suas anotações, determinado a dominar o básico. Alex mergulha em sua pesquisa, anotando cuidadosamente os requisitos específicos para seus estudos de alquimia, determinado a aprimorar suas habilidades. Ele se compromete a dominar os complexos textos antigos. Ele começa uma meditação profunda, cercando-se de um vácuo protetor de mana para manter o foco. De repente, um estranho canto rítmico quebra sua concentração, tirando de seu transe. Um homem misterioso se aproxima, chamando-o em uma linguagem que soa completamente estranha para ele. O estranho, que se apresenta como Kalik, parece igualmente surpreso com o encontro. Alex se levanta rapidamente. Sentindo-se um pouco desajeitado ao perceber que foi pego de surpresa tentando quebrar o gelo, ele pergunta se o homem viu um pássaro por ali. Kalik permanece calmo e composto, embora Alex não consiga deixar de notar seu sotaque peculiar e desconhecido. Acontece que eles são vizinhos, e Kalik revela que sua companheira é de fato um pássaro. Alex e seu novo conhecido, Kalik, se apresentam oficialmente enquanto estão no pátio da academia. Kalik muda de assunto para sua águia desaparecida, Nagia, esperando que Alex a tenha visto. Alex aponta para a ave voando lá no alto, embora note que ela parece bem distante. Kalik admite que sua familiar tem vontade própria e frequentemente ignora seus comandos. Ele explica que ela está por perto, mas evitando ativamente suas tentativas de encontrá-la. Decidindo procurar na floresta, Alex se oferece para ajudar seu novo vizinho a encontrar o pássaro. Kalik aceita a ajuda, e os dois começam a caminhar juntos para iniciar a busca. Eles acenam para a cena animada do campus, onde outros alunos estão ocupados com seus próprios animais de estimação. A atmosfera é caótica enquanto uma aluna luta para controlar seu cão enérgico de várias cabeças. Pelo visto, os terrenos da academia estão repletos de todos os tipos de criaturas mágicas imprevisíveis. Um rosnado baixo e gutural ecoa das sombras, sinalizando que algo perigoso está à espreita por perto. Alex e Kalik passam pelos portões ornamentados da academia. Alheio à tensão no ar, Kalik expressa sua crescente preocupação com a águia desaparecida, esperando que ela não tenha se metido em problemas. Uma enorme criatura reptiliana surge de repente, com seus olhos brilhantes examinando a área com instinto predador. Alex questiona a segurança do campus, imaginando se estão caminhando para uma armadilha. Um cão de várias cabeças fareja o chão por perto, provando que a academia está cheia de perigos. Alex minimiza o perigo, sugerindo em tom de brincadeira que a única proteção deles é uma criatura chamada Brutus. Kalik parece confuso com a referência, mudando rapidamente a conversa para perguntar sobre os próprios companheiros de Alex. Um olhar sombrio cruza o rosto de Kalik enquanto ele reflete sobre o longo e exaustivo caminho que percorreu. Ele revela que seu grupo recuou, deixando ele e sua águia para enfrentar a jornada. Alex reconhece o profundo vínculo que Kalik tem com sua águia desaparecida, Nagia, enquanto Kalik se pergunta se ele teria continuado caso seus próprios companheiros tivessem recuado. Um súbito rosnado ameaçador de uma fera próxima interrompe a conversa pesada e introspectiva deles. Eles continuam caminhando pelos terrenos da academia. Alheio ao perigo à espreita nos arbustos, Kalik engasga de repente ao avistar algo inesperado na grama alta à frente. Uma explosão de luz mágica revela Nagia, que finalmente apareceu em um estado enfraquecido. A águia levanta a cabeça com um olhar afiado e alerta, aparentemente não incomodada por sua entrada dramática. Kalik corre em direção à sua familiar, o alívio palpável ao finalmente encurtar a distância. Ele se aproxima para checar como ela está, apenas para flagrar um sorriso malicioso em seu bico. Acontece que a ave estava apenas pregando uma peça, deixando Kalik completamente atônito e perplexo. Nagia dá um rasante em um borrão caótico, fazendo ambos os garotos rolarem na terra. O choque deles se transforma em pura descrença ao perceberem que caíram totalmente numa pegadinha. A ave circula de volta com um grito zombeteiro, claramente orgulhosa de sua pequena performance.
O silêncio cai sobre a dupla enquanto processam a absoluta falta de vergonha do pássaro. Khalik pede desculpas profusamente pelo problema, oferecendo uma refeição para compensar a atitude do seu pássaro. Alex descarta isso com uma risada, achando toda a situação mais divertida do que irritante. Seu sorriso desaparece instantaneamente quando um som familiar e ameaçador ecoa pela densa floresta. Um foco nítido revela um distúrbio ardente e distante que chama a sua atenção imediatamente. Reconhecendo a assinatura de energia, ele percebe que Selina está no meio de algum problema. Ele sai correndo em direção ao perigo, deixando seu novo amigo comendo poeira. Uma garra enorme rasga a terra, sinalizando a chegada de um perigoso predador. Seus dentes serrilhados se fecham com uma força aterrorizante. Estilhaçando a paz dos terrenos da academia, Alex tenta desesperadamente manter a calma enquanto corre em direção à fonte do caos. Esperando contra todas as esperanças que seja apenas mais uma pegadinha elaborada, embora seus instintos gritem o contrário, a fera avança com uma velocidade predatória. Encurtando a distância entre si e seu alvo, Alex grita um aviso para Selina, sua voz cortando os ares enquanto o monstro ataca. Passos pesados ecoam pelo caminho de pedra, marcando a perseguição implacável da criatura furiosa. Selina congela de terror enquanto a fera colossal a encurrala, deixando-a completamente vulnerável e trêmula. O monstro se agiganta sobre ela, com olhos brilhantes e um rugido ensurdecedor, pronto para atacar. Alex assiste horrorizado, percebendo que a situação fugiu completamente do controle de um simples mal-entendido da academia. Selina fica paralisada enquanto uma parede de fogo entra em erupção, bloqueando seu único caminho para a segurança. Alex grita para ela correr, com o coração acelerado enquanto corre para intervir. Patas pesadas estrondam contra a pedra, sinalizando uma chegada inesperada bem na hora. Um enorme cão de várias cabeças se choca contra o predador reptiliano. Empurrando-o para trás com força bruta, a fera solta um guincho estridente. Lutando para se recompor após a colisão, dentes se chocam em uma exibição violenta de poder enquanto o cão mantém sua posição com firmeza. Selina assiste incrédula enquanto sua criatura guardiã enfrenta o monstro em uma luta feroz. As duas feras trocam olhares fixos, seus instintos primitivos as conduzindo para um embate brutal e inevitável. Alex se coloca entre o caos e Selina, protegendo-a do perigo imediato da luta. Ele a puxa para um lugar seguro, desesperado para mantê-la longe da carnificina que se desenrola. Alex carrega Selina para um lugar seguro, gritando para a fera deixar seu cão em paz. Esse predador os observa com olhos frios e calculistas, refletindo a fuga desesperada no seu olhar. Brutus mantém sua posição, rosnando para a enorme ameaça reptiliana que paira sobre a academia. Esse monstro ataca com uma velocidade aterrorizante, forçando o cão a desviar do ataque súbito e pesado. Uma explosão de energia mágica irrompe pelo pátio. Empurrando os combatentes para um impasse, Brutus avança com intensidade renovada, suas três cabeças estalando contra o ágil oponente escamoso. O cão encurta a distância num piscar de olhos, determinado a proteger a sua dona a todo custo. Eles colidem numa violenta explosão de força, com os dentes se chocando enquanto as duas feras lutam. Brutus trava as mandíbulas do predador, recusando-se a soltar, apesar da agitação frenética da criatura. Esse cão prende o monstro no chão, finalmente ganhando a vantagem na luta. Este cão de várias cabeças imobiliza a criatura gigante, mantendo sua posição com pura tenacidade. Uma recém-chegada entra na briga, ordenando que todos parem antes que as coisas piorem ainda mais. Ela manda a fera se afastar de seu companheiro, Glacius, enquanto a tensão atinge o ponto de ruptura. Sacando uma lâmina com um som metálico agudo, ela se prepara para intervir na luta. Alex assiste em choque enquanto ela se prepara para um confronto direto com o predador. Ele grita para ela parar, claramente apavorado por ela estar caminhando para um desastre certo. Uma figura misteriosa e barbuda dá um passo à frente. Seu comportamento calmo contrasta com o caos absoluto. Ele invoca correntes espectrais brilhantes que serpenteiam pelo ar em direção às feras em batalha. Com um movimento poderoso, ele prende as criaturas, forçando a luta a um fim abrupto. Esses monstros são contidos pelas algemas mágicas, finalmente esfriando o calor da batalha. Este recém-chegado exige um cessar-fogo imediato, ordenando que todos se acalmem e larguem as armas. Ele deixa claro que não vai tolerar mais nenhuma agressão dentro do seu santuário. Alex e a garota tentam protestar contra a intervenção repentina, mas o homem permanece totalmente inflexível. Com um movimento de pulso, ele invoca correntes brilhantes para prender a fera instantaneamente. Esses combatentes são forçados a um impasse tenso enquanto as restrições mágicas os seguram firmemente. Satisfeito com a paz repentina, o homem exige uma explicação completa para a briga caótica no pátio. A garota imediatamente defende seu dragão de gelo, insistindo que ele costuma ser bem comportado e seguro perto dos outros. Alex fica claramente perplexo com a alegação dela, reagindo com total descrença a essa desculpa ridícula.
Ele ressalta que a criatura claramente atacou a sua irmã, fazendo a defesa dela soar completamente absurda. Essa garota sugere fracamente que a fera só queria dizer olá, apesar da violenta luta que estava acontecendo. A garota continua a discutir, mas o mediador encerra a briga com um comando ríspido. Ele suspira, claramente cansado de ouvir relatos conflitantes sobre quem começou essa confusão caótica no pátio. Khalik se adianta para oferecer sua perspectiva, notando que a criatura se moveu com intenção predatória e agressiva. Ele ressalta que, apesar do que ela disse, a fera parecia claramente pronta para atacar Selina. Essa criatura contida continua sendo o foco das atenções enquanto Khalik insiste que o comportamento dela estava longe de ser dócil. Todos se viram para ver quem mais poderia ter testemunhado o incidente de um ponto de vista melhor. Esse grupo muda o foco para Alex, que foi pego no meio de tudo isso. Khalik se dirige a ele, exigindo um relato honesto sobre o que ele viu durante o ataque repentino. Alex é colocado contra a parede. Percebendo que agora é a testemunha decisiva dessa investigação, ele confirma o pior, admitindo que a criatura estava mesmo mirando em sua irmã desde o começo. Os estudantes em volta sussurram entre si, ainda claramente abalados pela intensidade da briga recente. Khalik e o mediador mais velho trocam um olhar sério, ambos reconhecendo a gravidade da situação. Este mediador volta a atenção para Alex, que permanece em alerta máximo após a repentina e violenta explosão. Khalik se afasta para ver como está a sua familiar, deixando o mediador lidar com o resto das testemunhas. Alex ignora o interrogatório em andamento, mudando seu foco inteiramente para encontrar a sua irmã na multidão. Ele corre até Selina, caindo de joelhos para verificar se ela sofreu algum dano grave. Ela olha para ele com os olhos marejados, ainda visivelmente abalada pelo encontro aterrorizante com a fera ali perto. O dragão de gelo contido desvia o olhar, seus olhos frios acompanhando os movimentos dos irmãos. Um close na criatura revela uma inteligência predatória arrepiante que parece desafiar as algemas mágicas. Selina solta um grito de raiva e frustração, sua paciência finalmente se esgotando após a provação que acabou de enfrentar. O grupo vai embora, ainda espumando de raiva pela punição severa aplicada após a briga. Khalik convida Alex para comer alguma coisa, finalmente cumprindo a sua promessa de gratidão. Uma convocação repentina e inesperada pega os dois de surpresa enquanto eles saem. Essa garota parece completamente perplexa, sem ter a menor ideia de por que eles estão sendo chamados de volta agora. Eles se aproximam das enormes portas da academia, onde um indivíduo misterioso espera a chegada deles. Alex se pergunta sobre a identidade desse homem bem vestido, que parece calmo até demais. Eles continuam em direção à entrada, a tensão no ar mudando de raiva para curiosidade. As torres da academia pairam no alto, escondendo segredos que vão muito além da vida de estudante normal. Alex percebe que o homem no comando definitivamente não é só um funcionário qualquer da academia. Enquanto eles caminham em direção à grande estrutura, a verdadeira escala do mistério começa a se revelar. Alex e seus companheiros se apressam pelo terreno da academia, a urgência guiando cada passo deles. Ele luta para recuperar o fôlego, sentindo o peso físico daquele ritmo acelerado. Enquanto continuam correndo, Alex reflete sobre a enorme quantidade de habilidades que ele precisa dominar. Ele dá um sorriso cansado, reconhecendo a pressão constante para continuar melhorando as suas habilidades. Seguindo em frente pela academia, ele se mantém focado no seu objetivo de crescimento diário. Encontrando um momento de silêncio, ele experimenta ampliar seus circuitos internos de mana para obter mais eficiência. Ele canaliza sua energia com intensa concentração. Testando os limites da sua capacidade atual, uma onda de poder se manifesta enquanto ele comprime com sucesso uma densa esfera de mana. Percebendo o potencial dessa técnica, ele planeja encadear essas explosões em breve, apesar da exaustão. Ele se sente satisfeito com o progresso tangível que finalmente alcançou. Caminhando pela floresta, ela reflete sobre como essa jornada parece um sonho de infância. Apesar da sua necessidade constante de priorizar a segurança e agir como a responsável por todos. Esse grupo continua a caminhada pela floresta escura com a sua fera de confiança liderando o caminho. O seu companheiro expressa uma profunda gratidão, admitindo que ficaria completamente perdido sem a orientação especializada dela. Ela brinca dizendo que a falta de habilidade de seu irmão com o arco na verdade a empurrou para o papel de caçadora. Tendo mapeado cada canto dessa floresta e garantido que eles sempre voltassem antes do anoitecer, ele escuta com atenção, claramente comovido com o peso da situação atual deles e da partida iminente. Ela se vira para ele com uma expressão sombria, imaginando se ele realmente sentirá falta deste lugar, pega de surpresa com a pergunta repentina. Ele admite que, com certeza, vai sentir falta de Ulrich. Ela reconhece o sentimento honesto dele, deixando a constatação silenciosa pairar no ar frio da floresta. Alex abraça sua irmã, ainda abalado pelo choque da sua fuga recente por um triz.
Ela questiona por que o companheiro deles decidiu se juntar a eles nesse caminho incerto e perigoso pela frente. Acontece que ele vinha planejando essa partida em segredo por meses, talvez até anos, enquanto ela tentava continuar feliz com a sua vida. Ele estava claramente tramando alguma coisa. Mas agora que tudo mudou, ela se senta para processar essa mudança repentina. Ela se dá conta de uma coisa ao olhar ao redor, sendo pega de surpresa na floresta silenciosa. Eles esbarram com um grupo de indivíduos de manto reunidos sob uma árvore enorme, antiga e misteriosa. Um professor experiente de reforço vital está ali parecendo incrivelmente velho, mas irradiando um poder calmo. Um rosto amigável acena para eles, aparentemente sem se incomodar com a atmosfera estranha da reunião na floresta. Mas o encontro repentino a deixa completamente perturbada, claramente sem esperar por uma saudação tão bizarra e inesperada. Ela se pega assumindo aquele olhar intenso e perturbador que costuma afugentar todo mundo, sacudindo de si o calor persistente do conflito recente. Ela tenta recuperar a compostura, respirando fundo para acalmar os nervos antes que as coisas fiquem ainda mais estranhas. Uma estranha se aproxima com uma saudação amigável, embora a barreira do idioma seja imediatamente óbvia. Percebendo que a garota está falando um dialeto obscuro, ela tem dificuldade de oferecer uma resposta coerente. Esta recém-chegada continua insistindo em obter respostas sobre a sua origem, claramente animada com um encontro inesperado. Ambas as garotas compartilham um momento de total confusão enquanto as palavras estrangeiras simplesmente não fazem sentido. Um sino soa pela floresta, sinalizando que a misteriosa reunião está finalmente começando. Um instrutor idoso se aproxima para falar com o grupo, dando início ao seminário de reforço vital. Ele começa explicando como cultivar a energia vital fortalece tanto a conjuração de feitiços quanto a forma física deles. Esse instrutor explica que dominar a energia vital concede aos praticantes uma existência significativamente mais longa e saudável. Ele demonstra a técnica, mostrando como se canaliza o poder do ambiente para revitalizar o estado interno, mas alerta que esse caminho é exclusivo e carrega riscos extremos para os despreparados. Passando para a fase prática, ele reúne os estudantes para começarem a testar as suas afinidades naturais. Alec se senta para participar. Enquanto os outros observam com intensa curiosidade e uma expectativa nervosa, a instrutora enfatiza a necessidade de foco absoluto, pois qualquer turbulência interna pode ser desastrosa. Assim que Alex mergulha as mãos na bacia, um brilho rítmico e fraco começa a pulsar. A professora idosa monitora a reação de perto, sentindo o potencial escondido dentro do jovem. O grupo ao redor observa o processo. Esperando para ver se ele possui o talento necessário, sua companheira intervém para ajudar, garantindo que a delicada troca de energia permaneça estável e controlada. A instrutora observa com uma expressão calma e experiente enquanto a energia começa a circular. Ela guia o fluxo de mana, ajudando a estabilizar a conexão dentro da jovem garota. Um pico intenso e repentino de energia ondula por ela, fazendo com que fique visivelmente tensa. Ela luta para manter o controle enquanto a pressão interna força uma reação física. O processo limpa as impurezas com sucesso, deixando-a esgotada, mas significativamente mais leve do que antes. A professora faz um aceno suave, sinalizando que é hora de ela se recuperar. Enquanto isso, outro aluno sofre uma reação violenta, desmaiando quando seu corpo rejeita a intensa energia. A instrutora avalia a situação rapidamente, notando que ele precisará de um tempo na enfermaria. Seus colegas o carregam em segurança, deixando o resto do grupo continuar, voltando-se para a aluna restante. A professora finalmente pergunta o nome dela para prosseguir. Teresa Liu revela sua motivação, afirmando que busca o treinamento da força vital para proteger quem ela ama. Ela explica seu desejo de seguir os passos de seu bisavô e dominar sua força lendária. A instrutora parece surpresa com essa linhagem, perguntando o nome de seu famoso ancestral. Quando Teresa menciona Liu das Lâminas Gêmeas, a expressão da professora muda para um olhar de reconhecimento profundo e repentino. Deixando a lição de história de lado, a instrutora diz para ela colocar as mãos na bacia. Assim que ela toca a água, a superfície ondula em antecipação, sinalizando o início do teste. Pontos de luz brilhantes se alinham ao longo de seu corpo, traçando o caminho de seu fluxo de energia interna. Ela se concentra intensamente enquanto a bacia começa a reagir, criando a conexão entre ela e a natureza. A instrutora observa de perto, guiando o processo enquanto o poder do ambiente começa a rodopiar ao redor delas. De repente, um pulso vermelho, agudo e irregular entra em erupção, indicando que seu estado interno está sob imensa tensão. Teresa sofre uma reação violenta quando o teste de energia força uma purgação de seu sistema. A instrutora calmamente diz a ela para se afastar e se recuperar após aquele intenso desgaste físico. Ela se sente completamente esgotada e humilhada pela exibição pública da dura rejeição de seu corpo. Enquanto os outros continuam o treinamento por perto, ela tenta se livrar daquele gosto amargo e persistente.
Essa tensão interna a deixa sem ar enquanto suas vias de mana lutam para se estabilizar. Uma colega nota sua aflição e se aproxima com um olhar de preocupação silenciosa e genuína. Ela força um sorriso trêmulo e faz um sinal de positivo para tranquilizar a amiga de que está bem. Elas se sentam juntas na encosta, observando a academia ao longe enquanto o sol começa a se pôr. Ela reflete sobre a natureza extenuante desse caminho e a força que ainda lhe falta, fechando os olhos. Ela se compromete a superar esses limites, independentemente do custo pessoal. Alex olha para frente com uma expressão de ansiedade pura e inalterada estampada no rosto. Khalid fala com ele, se perguntando se eles estão realmente preparados para o que vem a seguir. Uma enorme ave de rapina guincha ao descer em direção à multidão de alunos reunidos. Khalid estende o braço para pegar seu familiar, firmando-se no chão enquanto a criatura pousa em segurança. O olhar predatório e afiado da ave varre a arena, procurando por quaisquer possíveis ameaças escondidas. Um homem fera e sua companheira observam a cena, com expressões indecifráveis na atmosfera tensa. Outros alunos ficam em silêncio, observando a cena com uma mistura de cautela e curiosidade. Um grupo de indivíduos com aparência de elite permanece perto da entrada, claramente monitorando toda a situação caótica. Uma mulher severa expressa sua óbvia frustração, claramente nada impressionada com a demonstração de poder que está ocorrendo, enquanto um cavaleiro com armadura completa passa tilintando, aparentemente alheio à crescente tensão social. Esse grupo se junta, sentindo claramente o peso da atmosfera intensa ao seu redor. Sussurros irrompem entre os alunos quando avistam um rival que consideram um trapaceiro. Alex mantém a calma, embora ache estranho ver alguém tão despretensioso aqui. De repente, uma onda brilhante de energia mágica entra em erupção, sinalizando a chegada de algo verdadeiramente poderoso. Passos pesados ecoam pelo salão, atraindo todos os olhares para a fonte da luz. Um instrutor bestial e imponente emerge do brilho, irradiando uma aura de autoridade antiga e absoluta. Seu olhar penetrante varre a sala, silenciando instantaneamente os murmúrios dos alunos reunidos. Alex e seu companheiro se sentem completamente expostos. Como se o recém-chegado estivesse lendo suas almas, o instrutor muda de postura, sua presença por si só exigindo o respeito total de todos os presentes. Balan se apresenta, dando as boas-vindas ao mundo brutal e de alto risco da bruxaria em um combate real. Balan fica diante dos alunos, declarando que eles escolheram um caminho de magia antiga e brutal. Ele explica que a magia nunca teve a intenção de ser registrada em simples tinta ou papel, mas sim forjada com sangue e sacrifício nas eras muito antes do tempo deles. Antigamente, os feitiços eram forças vivas transferidas diretamente, e não trancadas em livros velhos e empoeirados. O conhecimento era esculpido em pedra ou passado adiante através do vínculo sagrado entre mestre e aluno. Ele avisa que, embora esses tempos bárbaros pareçam distantes, a realidade é que nunca terminaram de verdade. Ameaças antigas como dragões ainda assombram os desertos congelados, esperando que os desavisados tropecem. Entidades poderosas como os Ravenna continuam a vagar por Tamelan. Buscando testar a força dos mortais, a escuridão se acumula nas profundezas, onde inúmeros olhos observam das sombras do desconhecido, e leviatãs gigantes ou feras Sheraten ainda dominam os mares, provando que o mundo continua perigoso. Balan avisa que deuses de metal e governantes demoníacos ainda pairam sobre o mundo, e que sua influência se estende pelos céus e pela terra de maneiras que os mortais raramente compreendem. Ele descarta essas ameaças antigas como bárbaras, mas insiste que elas continuam sendo um perigo constante a observá-lo de perto. Alex percebe que o instrutor fala com uma genuína experiência em primeira mão. Fica claro que este homem viu esses horrores em vez de apenas ler sobre eles. A gravidade dessa constatação deixa Alex visivelmente abalado pela pura magnitude da realidade. Balan de repente muda o foco, anunciando uma missão de treinamento imediata e de alto risco nas terras áridas. Ele exige que eles usem cada gota de suas habilidades para chegar à escarpa distante. Falhar em completar esta jornada extenuante dentro de 3 horas significa ser expulso do curso. Com um movimento de pulso, ele marca todos com um feitiço de rastreamento brilhante. Balan fornece um protocolo de segurança, instruindo-os a chamar seu nome se enfrentarem algum perigo. Ele explica que a marca mágica em suas mãos o invocará se eles se machucarem. O instrutor avisa que este curso é genuinamente letal, apesar de seu papel como rede de segurança. Ele observa sem rodeios que alunos anteriores já perderam a vida, deixando os riscos dolorosamente claros. Alex fica visivelmente abalado pelo duro choque de realidade. Percebendo que isso não é apenas um simples treinamento, Balan avisa que qualquer um que queira impressionar o chanceler por influência deve ir embora agora. Essa revelação atinge Alex em cheio. O intimidador Homem-Fera é, na verdade, o próprio chanceler. Ele se vira para seu companheiro, percebendo de repente a gravidade da situação em que se meterem.
Sussurros circulam sobre um trapaceiro conhecido que conseguiu se matricular nesta aula de alto risco. Balan conclui seu discurso, lembrando que eles são adultos responsáveis pela própria sobrevivência. Balan dispensa o título formal, insistindo para que o chamem apenas pelo nome. Teresa se adianta para perguntar que tipo de ameaças eles realmente devem esperar lá fora. Ele os avisa sobre os Mobcarras, criaturas que fizeram do terreno local sua base. Os alunos sussurram nervosamente entre si, claramente perturbados pela menção dessas entidades desconhecidas. Ele acrescenta que devoradores de ossos também vagam pela área, causando um pânico visível e imediato no grupo. Teresa verifica se há riscos ambientais como respiradouros de mana, mas Balan confirma que eles estão seguros lá. O objetivo dele não é que eles destruam tudo irracionalmente, mas sim testar seu julgamento tático. Ele diz para eles escolherem suas batalhas com sabedoria, evitando o que puderem e lutando apenas por necessidade. Um aluno tenta negociar um curso rápido de sobrevivência antes da missão. Balan nota que poderia ensinar tudo a eles, mas o verdadeiro crescimento só vem ao enfrentar o fogo. Balan avisa que sair despreparado é um caminho sem volta para momentos terríveis. Ele enfatiza que saber a hora de desistir é, na verdade, um sinal de um mago inteligente. Com um último gesto, ele ativa o portal para enviar os alunos a campo. Esse grupo é subitamente varrido por uma onda de energia mágica, desaparecendo da vista, deixando a arena vazia à medida que o teste começa oficialmente no território duro e desconhecido à frente. Enquanto isso, uma jovem mulher trabalha em seu quarto, parecendo concentrada e um pouco estressada. Ela constrói cuidadosamente pequenas bonecas de palha, manuseando os materiais com um senso de propósito silencioso. Essas pequenas figuras ficam em sua mesa, parecendo estranhos amuletos feitos à mão para sua jornada de volta nas terras áridas. Os alunos chegam com um estrondo alto, tropeçando na poeira. Esse ar é denso e difícil de respirar, deixando todos tossindo enquanto tentam se firmar. O grupo corre em busca de abrigo à medida que o ambiente hostil os deixa imediatamente nervosos. Passos pesados ecoam pela poeira, sinalizando que eles definitivamente não estão sozinhos aqui. Eles se encolhem atrás de um afloramento rochoso, tentando se esconder do que quer que espreite por perto. A realidade do aviso do chanceler cai como um peso quando percebem que isso não é um treinamento. Ele os instrui a umedecer os panos e cobrir o rosto para filtrar o ar. Ficar em silêncio é a única forma de evitar inalar a poeira espessa e sufocante das terras áridas. O caminho até a escarpa distante parece uma longa e exaustiva jornada por um terreno infernal. Mantendo suave por perto, ele examina o horizonte em busca de qualquer sinal dos predadores locais. O grupo faz uma pausa para desabafar sua frustração. Questionando as escolhas que fizeram até ali, eles compartilham um pouco de humor negro sobre as expectativas em comparação com aquela realidade brutal. Isalde quebra o gelo, sugerindo que revelem suas habilidades antes de avançarem ainda mais pelo desconhecido. Ela se apresenta como uma estudante do segundo ano com um sólido domínio de magia de terceiro nível. Kalik vem em seguida, exibindo suave batedora, magia, e suas próprias habilidades de conjuração de feitiços de segundo nível. Thunder é breve, revelando sua origem de clã e alguns feitiços ofensivos básicos. Alex entra na conversa brincando sobre a mana densa no ar, enquanto tira a poeira da roupa. Ele admite que sua experiência de combate se limita a encontros com monstros e a um único feitiço versátil, embora seus atributos secretos revelem um grande obstáculo em relação à sua incapacidade de causar danos diretos. A equipe para quando Nagia solta um grito, alertando-os sobre algo se movendo ao longe. Eles observam a ave voando em círculos lá no alto. Rastreando o movimento de entidades no horizonte, Alex avista criaturas mágicas distantes, percebendo que outras equipes já estão lá fora explorando a área. Alguns estudantes tentam usar magia de voo, mas Balan imediatamente descarta a atitude como um erro tolo. Ele explica que eles esgotaram a mana cedo demais por calcularem mal a distância até a escarpa. Como era de se esperar, os voadores imprudentes despencam em direção ao chão quando suas reservas de energia se esgotam por completo. Agora, eles estão isolados e forçados a rastejar de volta para seus colegas abandonados em total desgraça. Isalde observa que um comportamento tão egoísta custará a eles qualquer esperança de construir confiança na equipe no futuro. Ela argumenta que, neste ambiente cruel, avançar por qualquer meio necessário é a grande prioridade. Alex ouve sua lógica fria, percebendo que ela provavelmente está falando sobre o suposto trapaceiro ali perto. Ele sente um crescente mal-estar enquanto deduz quem pode ser o alvo dela. De repente, um grito agudo corta os ares. Sinalizando que algo está se aproximando de onde estão, Nagia brilha com uma luz de aviso, alertando o grupo de que eles não estão mais sozinhos ali. Olhos brilhantes perfuram a escuridão, sinalizando que os predadores estão observando os estudantes de perto. Kalik compartilha a atualização, notando que encontraram uma rota, mas que ela traz complicações.
Ele aponta para uma passagem estreita, confirmando um caminho adiante através das paredes rochosas e irregulares. Nagy avistou sinais dos Mopkarras, criaturas pequenas, porém perigosas, que vagam em grandes e organizadas matilhas. Essas bestas usam ferramentas e armas. Embora não tenham a inteligência necessária para dominar o fogo básico, Alex prepara uma enorme esfera de energia, preparando uma medida defensiva contra a ameaça que se aproxima. Seus colegas de equipe observam com admiração, atônitos com a imensa escala de poder mágico que ele exibe. O grupo avança com cautela, mantendo a guarda alta enquanto atravessa o terreno traiçoeiro e poeirento. Isaldi murmura detalhes técnicos sobre as criaturas, deixando Alex se perguntando se ela está apenas pensando demais. Ele vai verificar como ela está, apenas para encontrá-la completamente focada na missão que os aguarda. Alex desvia a atenção, lembrando a sua colega de equipe que estão todos juntos nessa. Ele brinca que a situação deles é como um barco afundando, tentando manter os ânimos elevados. O grupo se move pela passagem rochosa enquanto uma ave estranha explora o caminho adiante. Alex usa o humor como um mecanismo de defesa para se distrair dos riscos mortais envolvidos. A equipe debate os méritos de sua missão atual, enquanto seu aliado Homem-Fera se mantém alerta. Alex mantém a compostura, embora o peso do ambiente esteja claramente começando a transparecer. De repente, o companheiro deles detém o grupo com um gesto brusco e urgente para que fiquem em silêncio. Ele capta um cheiro no vento, alertando os outros de que há algo perigoso por perto. Eles descobrem uma visão horrível oculta nas sombras, confirmando que um predador está à espreita por perto. O Homem-Fera identifica a criatura como um bebedor de ossos, notando o odor fétido de sua presa. O Homem-Fera repara nos restos mortais abandonados, suspeitando que o predador seja exigente ou que vá voltar em breve. Ele sente que há algo profundamente errado na situação, deixando o grupo inteiro em estado de alerta. Isaldi decide que economizar mana já não é mais uma opção se quiserem sobreviver. Ela se oferece para lançar uma barreira protetora na equipe. Observando a falta de um enterro adequado com um surto de energia, ela tece um feitiço defensivo projetado para desviar ataques físicos iminentes. Ela confirma que o escudo aguentará por 5 horas, oferecendo cobertura suficiente para toda a missão. Alex observa as pegadas frescas na poeira, percebendo que a ameaça deve estar rondando por ali. Ele examina a paisagem árida, frustrado pela falta de cobertura naquele terreno aberto e hostil, e seus olhos se arregalam ao perceber que o perigo está muito mais próximo do que qualquer um deles previa. Uma enorme garra esquelética surge das sombras, confirmando que seus piores temores agora são reais. Alex percebe que a verdadeira ameaça não está à frente deles, mas espreitando bem debaixo de seus pés, olhos brilhantes e dentes afiados emergem da escuridão enquanto os predadores iniciam a caçada. Ele nota que essas criaturas têm o péssimo hábito de enterrar suas presas para consumi-las depois. O próprio chão se torna um perigo quando vários pontos de saída surgem na areia movediça do deserto. Percebendo que o perigo está se aproximando, Alex se joga no chão para avaliar a ameaça subterrânea. A equipe decide que não tem escolha a não ser forçar as criaturas a saírem para o campo aberto. Isaldi assume uma posição defensiva perto da parede de pedra, preparando-se para manter a linha de frente, se necessário. Alex avança para frente, enquanto o aliado Homem-Fera prepara sua arma para o confronto iminente. O grupo sinaliza que está pronto. Preparando-se para o inevitável enxame que romperia da terra, Alex canaliza uma enorme esfera de energia concentrada, pronto para disparar um ataque devastador sob comando. Alex se mantém firme enquanto o aliado Homem-Fera se prepara para enfrentar a ameaça subterrânea. Ele dispara uma imensa esfera brilhante de energia pura, que cruza as planícies poeirentas. Com um movimento preciso, ele direciona o projétil para o coração do ninho escondido. O impacto cria uma onda de choque que rasga a terra, forçando as criaturas a virem à superfície. Um dos estudantes observa a demonstração com um misto de choque e um respeito relutante. O chão entra em erupção num clarão de luz ofuscante, espalhando os predadores em todas as direções. Poeira e destroços enchem o ar enquanto as criaturas se agitam para escapar do ataque repentino. Elas emergem de seus buracos em total desordem, completamente subjugadas pela pura força mágica. Alex encara uma criatura pequena e trêmula que parece muito menos intimidadora do que ele imaginava. Ele hesita, percebendo que esses monstros na verdade são apenas animais apavorados, pegos no fogo cruzado. A criatura minúscula e de aparência inofensiva de repente se transforma num predador aterrorizante de dentes afiados, soltando um grito de gelar o sangue que sinaliza para o resto do bando atacar. O aliado Homem-Fera deles mal consegue desviar de um golpe letal. Gritando para a equipe, ele escapa por pouco do ataque agressivo, enquanto o chão debaixo deles continua a ceder e quebrar. Alex percebe que precisa assumir o controle da situação antes que sejam completamente aniquilados. Ele libera um imenso vórtice de energia em espiral para conter o enxame agressivo.
Isaldi se move com precisão tática, encontrando o ponto de vantagem perfeito para apoiar a defesa. Ela canaliza sua própria mana, tecendo um selo complexo para reforçar as defesas mágicas deles com um movimento rápido do pulso. Ela ativa um feitiço de aprisionamento poderoso, prendendo as criaturas restantes numa teia crepitante de eletricidade para dar um fim à ameaça. O aliado Homem-Fera mantém o foco, canalizando sua energia para manter as criaturas imobilizadas. Ele comanda o campo de batalha com facilidade, garantindo que a matilha permaneça presa dentro da barreira elétrica. Enquanto a teia mágica crepita, as criaturas se debatem em vão contra a onda de poder esmagadora. Uma garra afiada surge do meio da poeira, testando os limites do perímetro defensivo deles. A ave batedora deles mergulha no confronto, cravando uma das bestas agressivas no chão. O predador é neutralizado rapidamente, pondo fim à ameaça antes que ele possa coordenar um contra-ataque. Alex percebe que não podem se dar ao luxo de deixar qualquer um desses monstros escapar para se reagrupar depois. O companheiro Homem-Fera avança, pronto para terminar o trabalho com sua arma pesada e de concussão. Ele avança com confiança absoluta, sinalizando que tem a situação sob total controle com um golpe poderoso. Ele atinge a terra, limpando efetivamente a área imediata de todas as ameaças. O aliado Homem-Fera é atingido, mas ele se sacode para manter a pressão. Essas criaturas são implacáveis, infestando a área com seus dentes afiados e uma energia frenética e agressiva. Elas tentam escalar as paredes rochosas para flanquear a equipe a partir de um ponto de vantagem mais alto. Alex e seu esquadrão correm pelas planícies poeirentas, esquivando-se das criaturas enquanto lançam contra-ataques. Percebendo que a matilha é muito coordenada, Alex pede uma pausa para repensar a estratégia. Ele canaliza um imenso vórtice em espiral de mana para apanhar um enxame numa pressão poderosa. Com um gesto concentrado, ele prende as criaturas que tentam escapar do seu campo de contenção mágico. Ele marca a posição delas, garantindo que nenhum retardatário consiga escapar para as sombras das pedras. Uma rajada concentrada de energia se choca contra a encosta, fazendo com que toda a parede desmorone. Os destroços que caem esmagam as ameaças restantes, finalmente abrindo caminho para a equipe avançar. Este Homem-Fera acaba rapidamente com o resto das criaturas, abrindo o caminho com facilidade. Ele faz um sinal de positivo com confiança, indicando que a ameaça imediata foi totalmente neutralizada. O resto da equipe observa, claramente impressionada com seu poder físico bruto e avassalador. Alex faz uma anotação mental para se manter no lado bom dele. Percebendo o perigo da provocação, eles discutem como tiveram sorte de evitar uma emboscada em grande escala desses predadores organizados. Isaldi mantém a calma, notando que seus recursos ainda estão em ótimas condições para a jornada. Ela elogia Alex por sua magia única, embora ele recuse modestamente os elogios. O pássaro batedor circula lá no alto, gerando a preocupação de que mais criaturas possam ser alertadas em breve. Eles percebem que a tropa principal provavelmente investigará o desaparecimento de seu grupo de caça. Sabendo que o tempo está se esgotando, a equipe decide partir imediatamente. A equipe percebe que deixar para trás um rastro tão sujo é basicamente um convite para o jantar, então eles avançam pelo desfiladeiro estreito e empoeirado para colocar alguma distância entre eles. Alex já está sentindo o calor, lutando para manter a calma neste ambiente brutal. De repente, o pássaro batedor alerta o grupo sobre algo estranho os aguardando logo à frente. Alex examina os restos mais de perto, tentando identificar a fonte do problema. Seu aliado Homem-Fera confirma o pior, apontando para a casca oca de uma criatura caída. Isaldi identifica o culpado como um bebedor de ossos, um predador que não deixa absolutamente nada para trás. Ela explica como esses monstros usam suas caudas para liquefazer as presas antes de sugá-las até secar. O Homem-Fera percebe que o predador provavelmente está espreitando logo acima deles. Escondida de seus sentidos, a equipe se prepara para se mover, lembrando que não tem uma rede de segurança se as coisas derem errado. Alex incentiva o grupo a manter o ritmo, convencido de que finalmente estão se aproximando de seu objetivo, enquanto seu pássaro batedor circula lá no alto, examinando a paisagem acidentada em busca de qualquer sinal de perigo. A equipe finalmente alcança a base da imensa escarpa. Recuperando o fôlego em uníssono e apontando para a imponente formação rochosa, eles percebem que a subida à frente será o seu maior teste. Olhando para os penhascos íngremes e implacáveis, o grupo reconhece a dificuldade do caminho à frente. Alex adverte a todos para ficarem alertas, sabendo que as sombras das rochas podem esconder qualquer coisa. O Homem-Fera se pergunta quanto tempo mais essa provação vai durar, mas ninguém tem uma resposta clara. Verificando sua resistência, a equipe confirma que ainda tem energia suficiente para continuar avançando. O companheiro deles observa o retorno do pássaro batedor, sinalizando que o caminho a seguir finalmente está livre. Ele continua confiante de que, se apoiarem uns aos outros, poderão atravessar a reta final com segurança.
Alex brinca sobre ser carregado, mas Kalik rapidamente descarta qualquer noção romântica desse tipo. O Homem-Fera ameaça jogar os dois se continuarem agindo como peso morto. De repente, o grupo salta sobre o abismo, lançando-se em direção à distante borda rochosa. Isaldi supera a distância com graça. Pousando com precisão enquanto os outros seguem seus passos, Alex aponta para o horizonte, avistando um grupo de pessoas se movendo ao longe. Eles percebem que esses viajantes guardaram sua mana para um salto de longa distância, deixando os outros para trás. Nagia observa o grupo de longe, notando que a linguagem corporal deles grita puro pânico. Seu pássaro batedor grita, confirmando que há algo definitivamente errado com a situação. Nagia sente a urgência quando o pássaro relata o caos que se desenrola nas proximidades. Percebendo que um sobrevivente solitário está sob ataque, a equipe se prepara para intervir imediatamente. Kalik recorda a descrição de uma imensa criatura com espinhos que soa como um pesadelo absoluto. Isaldi confirma seus piores medos ao identificar o esquivo e mortal bebedor de ossos. A equipe troca olhares tensos ao perceber que o perigo está aumentando rapidamente. Alex mantém a calma, embora a gravidade da situação esteja claramente pesando sobre ele. Eles examinam o terreno rochoso em busca de qualquer sinal dos alunos desaparecidos, percebendo que o chanceler provavelmente levou os feridos para um local seguro. Eles avançam com urgência renovada. O grupo corre pelo penhasco traiçoeiro, desesperado para avançar antes que seja tarde demais. Alex avista um distúrbio à frente, sinalizando que eles finalmente localizaram a fonte do caos. Um súbito e massivo impacto abala a terra, jogando toda a área em completa desordem. Eles olham para baixo e veem os alunos presos no meio de uma luta brutal em andamento. Kalik pragueja ao ser forçado a queimar suas reservas em uma missão de resgate. Ele canaliza uma explosão de mana bruta, envolvendo-se em uma aura brilhante e protetora. A equipe se reúne de perto. Sabendo que precisam agir rápido para evitar a ameaça iminente, Kalik agarra os outros e se prepara para uma corrida desesperada pelo terreno aberto. Ele avisa ao grupo que sua barreira não durará para sempre, pedindo que mantenham o foco. Com um súbito aumento de velocidade, eles se tornam um borrão pela paisagem em direção ao penhasco distante, avistando mais alunos em perigo. Kalik percebe que a situação é muito pior do que o esperado. Isaldi analisa a fisiologia única do bebedor de ossos, notando sua estranha forma com tentáculos e sua carapaça defensiva. O grupo chega à base da escarpa, examinando a área em busca dos sobreviventes. Eles testemunham a equipe de batedores enfrentando o monstro, preparando-se para entrar no confronto caótico. A equipe desencadeia uma barragem mágica coordenada para afastar o enxame de criaturas que se aproxima. Isaldi mantém sua barreira defensiva com foco intenso, mantendo os predadores implacáveis à distância. Um guincho agudo ecoa pelo desfiladeiro enquanto o grupo corre em direção à segurança. Alex grita um aviso, percebendo que eles precisam criar distância antes que a matilha os subjugue. Nagia entra em ação, canalizando um imenso orbe de fogo para abrir caminho em meio ao caos. Ela lança o projétil diretamente no coração da turba de dentes afiados que avança. A explosão resultante envia ondas de choque pelo desfiladeiro, espalhando as criaturas em todas as direções. Nuvens de poeira enchem o ar, ocultando momentaneamente a retirada dos monstros espancados e em fuga. Seu aliado Homem-Fera pede a todos que continuem se movendo, sabendo que não podem se dar ao luxo de ficar ali. Mas das sombras, um terrível predador de muitos membros emerge pronto para atacar o grupo. Alex percebe que eles são completamente superados por essa monstruosidade e grita para que todos recuem. Toda a equipe corre pelas planícies empoeiradas, desesperada para colocar distância entre eles e o perigo. A terrível criatura avança com uma velocidade incrível, fechando a distância em um único piscar de olhos. Eles mal conseguem liberar a área imediata, deixando os alunos correrem em direção à segurança. O predador salta pelo ar com intenção letal, caçando-os como presas indefesas. Ele atinge o chão com um estrondo nauseante, sua longa língua em forma de chicote atacando agressivamente. Com suas reservas de mana perigosamente baixas, Alex percebe que lhe resta apenas um último movimento. Ele canaliza sua energia restante em um ataque desesperado e de alto risco contra a fera que se aproxima. Uma enorme explosão de poder atinge o solo, prendendo o monstro sob a terra que desmorona. A criatura é finalmente subjugada pelo impacto, deixando a equipe recuperar o fôlego. Alex e sua equipe correm para escapar, mas a situação se torna terrível em segundos. Aquele predador aterrorizante revela sua verdadeira forma, fixando-se neles com intenção predatória. Avisos misteriosos piscam pelo ar, sinalizando que suas defesas mágicas estão falhando rapidamente. A fera ataca com um apêndice em forma de chicote, pegando Alex completamente desprevenido. Um ataque repentino o atinge, deixando-o atordoado enquanto a criatura se aproxima. Seus aliados observam horrorizados, percebendo que estão presos em um cenário de pesadelo. O monstro solta um rugido ensurdecedor,
sacudindo o próprio chão sob seus pés. Ele se move com uma agilidade aterrorizante, disparando pelas rochas para encurralar o grupo exausto. Percebendo que não podem fugir de um caçador tão letal, a equipe se prepara para o confronto. Isaldi dá um passo à frente, canalizando o que resta de seu poder para manter a linha de defesa. Isaldi dispara um imenso raio de luz, atingindo o predador com uma força mágica avassaladora. O impacto envia ondas de choque pelo desfiladeiro, neutralizando efetivamente a ameaça no momento. A equipe observa maravilhada enquanto ela bate com sucesso o aterrorizante monstro de espinhos. Alex está visivelmente abalado pela intensidade da luta, mal processando a fuga por um triz. Mais uma dessas criaturas de pesadelo emerge da poeira, parecendo faminta por mais, e percebendo que eles ainda estão em grave perigo, Alex pergunta se ela tem outra explosão. Isaldi admite que está esgotada, notando que qualquer outra magia lhe custaria tudo. Este novo recém-chegado caminha sorrateiramente em direção a eles. Claramente imperturbável pela demonstração anterior de poder, Alex deseja que eles tivessem algum reforço. Sentindo o peso de suas opções desesperadas diminuindo, a criatura cambaleia um pouco, mas continua sendo uma ameaça letal que eles precisam superar. Alex sugere um plano arriscado para atrair a criatura mais para cima e imobilizá-la. O seu aliado concorda, percebendo que precisam continuar em movimento para executar a manobra desesperada. O monstro observa lá de baixo, sem saber que a equipe está preparando uma armadilha tática. Eles alcançam uma borda alta, o que lhes dá o ponto de vantagem perfeito para iniciar o ataque. Alex prepara sua magia enquanto instrui os outros a focar em manter a fera no chão, apesar do perigo óbvio. O grupo confia em Alex para distrair o predador sem ser pego. Ele canaliza sua energia com cuidado, com o objetivo de provocar o monstro sem ativar a sua própria marca. Projéteis brilhantes zumbem em direção à criatura, capturando a sua atenção com sucesso após uma série de golpes. A fera ruge de frustração ao ser bombardeada pela barragem mágica implacável, finalmente perdendo a paciência. O monstro avança em direção à origem dos irritantes ataques ardentes. Alex dá o sinal, e a equipe lança imediatamente o seu contra-ataque coordenado. A sua ave batedora mergulha com precisão, distraindo a fera no momento perfeito. A ave ataca com uma velocidade ofuscante, forçando o predador a expor a sua cabeça vulnerável. Kalé aproveita a brecha, balançando a sua lâmina com força suficiente para despedaçar as defesas da criatura. O golpe pesado acerta em cheio, atordoando o monstro e deixando tonto com o impacto. A fera solta um guincho de dor enquanto luta para se recuperar do ataque brutal. Isaldi e o seu companheiro canalizam a mana que lhes resta, tecendo juntos um último feitiço de alta voltagem. Uma onda de eletricidade pura perfura a criatura, prendendo-a no lugar com uma energia avassaladora. Observando seu plano se desenrolar perfeitamente, Alex permite-se um raro momento de satisfação silenciosa e presunçosa. O monstro finalmente desmorona sob o peso dos seus esforços combinados, colocando um fim ao pesadelo. Alex observa enquanto os alunos finalmente encontram um momento de alívio da intensa pressão. O monstro derrotado jaz imóvel, com a sua ameaça finalmente neutralizada pelo golpe tático desesperado de última hora. Um membro com garras se debate uma última vez antes de ficar completamente imóvel no desfiladeiro poeirento. A gravidade entra em ação enquanto a criatura gigante despenca das alturas, colidindo com uma força brutal. O impacto envia ondas de choque por toda a área, levantando uma espessa nuvem de detritos por todo o lado. A fera jaz despedaçada e presa, enquanto as sombras ao redor revelam um novo e rastejante perigo. Um enxame de predadores menores e cruéis emerge da escuridão, famintos por uma refeição fácil. Eles descem sobre o monstro caído, dilacerando-o com um frenesi que desafia a lógica. A nossa equipe comemora sua vitória arduamente conquistada, vibrando ao ver a ameaça imediata ser finalmente eliminada. Eles ficam juntos na borda, exaustos, mas aliviados por terem sobrevivido a esta provação caótica. O grupo finalmente recupera o fôlego, compartilhando um momento descontraído após o combate intenso, mas o seu mentor Homem-Fera rapidamente interrompe a celebração com uma pergunta severa e indiferente. Alex e os seus companheiros se acalmam, percebendo que a verdadeira provação está longe de terminar. Um silêncio pesado paira no ar enquanto seu instrutor reconhece a recente sobrevivência deles. Ele confirma que eles concluíram oficialmente o primeiro teste de magia de combate, sinalizando novos desafios.